Bom, primeiro eu queria agradecer a todo mundo, né? Agradecer a Eneida também. Eu sou Cristine, eu sou coordenadora do grupo de pesquisa de EPIM, mas, como eu costumo dizer sempre, eu faço uma coordenação compartilhada. É a equipe que, na verdade, gerencia o grupo, e que eu acho bem bacana. Então, no final da apresentação da Eneida, eu vou apresentar todo mundo, para que todo mundo do grupo dê um alô, fale um pouquinho de si. Então, a ideia do GPIM, o GPIM, ele nasceu no ano passado. É um grupo inteiramente virtual, institucional, mas virtual, no sentido de que ele reúne profissionais também de diversos lugares, do Ibram e fora do Ibram, que eles têm em comum é o interesse e o trabalho dentro da perspectiva de uma moda crítica e decolonial na relação com os acervos de museus, né? Então, é nesse sentido que a gente resolveu começar com uma ação, com palestras mensais dos próprios membros do grupo sobre os temas de pesquisa de cada um. Então, essas palestras, que a gente chama de ciclo de encontros abertos, eles começaram no ano passado, a gente interrompeu temporariamente no final do ano e está retomando agora com a Eneida, né? E eu queria falar da Eneida um pouquinho, mas na verdade eu vou falar só um pouquinho, porque eu gosto de ouvir a Eneida, mas a Eneida é colega de Ibram, ela é mestre em história, ela é historiadora e mestre em história, e a nossa youtuber influencer famosa do grupo. Então, eu vou passar a palavra para a Eneida, que eu acho que vale muito a pena falar, que vocês ouvirem ela, porque ela tem um canal, ela fala bastante no canal, ela gosta de falar, só que aqui o que é interessante é que ela vai falar sobre o trabalho dela no YouTube. Então, isso não é comum. Então, aproveitem essa oportunidade, façam todas as perguntas que vocês quiserem no final, tá? E aí, no finalzinho também, eu retomo aqui para a gente poder apresentar cada um deles, se quiser aqui. Beleza? Vamos lá, Eneida. Valeu, Cristine. Então, vamos lá, vamos começar. Então, é o seguinte, gente, eu vou falar aqui hoje sobre a minha experiência, né, de trabalhar história da moda no YouTube, no meu canal do YouTube. Então, a gente deu o nome de Nos Tempos Digitais da Crinolina, o YouTube como ferramenta educativa. E essa pegada educativa é o que me chama mais atenção, é o que eu mais gosto de fazer. Antes, né, de eu entrar no YouTube, antes de eu entrar no Ibram também, eu era professora de história. Então, essa pegada educativa é a minha questão, é a minha pegada. Então, já que a gente está falando do YouTube como ferramenta educativa, ou seja, é uma ferramenta educativa que a gente está usando tecnologia para isso, e que a gente está acessando vários públicos, o que eu tenho que falar aqui para vocês? Como é que eu posso começar? Eu só posso começar de uma única forma, que hoje em dia eu já enxergo. Quando eu comecei o canal do YouTube, eu não enxergava isso. Mas hoje em dia eu já enxergo que é o meu arcabouço teórico, né? Isso que eu estou fazendo, talvez, a gente pode chegar lá no final da apresentação e se perguntar, talvez seja história pública, ou o que eu acredito hoje em dia é que se aproxima muito da história pública e tenta ser história pública. O meu canal, então, ele se chama Poética dos Museus, eu não sei se todo mundo aqui conhece, né? Se chama Poética dos Museus, ele fala sobre patrimônio cultural, fala sobre história, fala sobre moda, costumes, tá? Sobretudo no século XIX. Então, já que a gente vai começar com esse arcabouço teórico, falando sobre história pública, que trabalhar com o YouTube, né, para falar sobre história da moda é também história pública, vamos ver o que é isso, do que se trata história pública. Bom, gente, essa daqui a história pública, ela está ainda com uma definição em disputa, tá? Por que isso? Porque é muito difícil de você conceituar, de você fechar, de você amarrar o que seria a história pública. Então, ela se trata mais de uma forma de ação do que um campo de atuação na história propriamente dito. Né? Os historiadores, eles falam que é mais o como do que o que. Aí vocês podem estar achando que está muito estranho. Não, não está muito estranho, eu vou explicar para vocês. Se a gente fosse definir de uma forma bem simples, a história pública seria uma apresentação popular do passado. E o que eu quero dizer com apresentação popular? Veja que o termo que está sendo usado é popular, e não uma apresentação simples, simplória, cortada, não é isso.
é simplesmente uma modulação de linguagem. Tá? E vocês vão entender por que eu estou falando de modulação de linguagem. É porque existe uma linguagem acadêmica e existe uma linguagem para o grande público. E essa linguagem para o grande público, a gente, quando pensa que a gente está fazendo história pública, a gente tem que pensar que que a gente ainda é historiador, né, pelo amor de Deus, e que todo o arcabouço teórico e toda a metodologia histórica, todas as preocupações históricas devem estar ali dentro. Então, não é para você fazer nada sensacionalista ou fazer recortes tendenciosos, né, simplórios. Não, é simplesmente uma modulação de linguagem, então uma apresentação popular do passado, tá? Popular e não destruída do passado. Então, gente, se a gente for pegar uma outra definição que alguns historiadores gostam de trazer, eu gosto muito dessa, é de que a história pública, então, seria o emprego de historiadores e do método histórico, veja aí o método histórico, a preocupação histórica que a gente deve permanecer tendo fora da academia. Então, fora da academia, onde? No YouTube, por exemplo. Então, quando a gente começa, e não é só do YouTube, porque a Cristina está aqui, Isabel Portela está aqui, tem outras várias pessoas de museu aqui dentro, aqui hoje com a gente, ou que vão assistir essa apresentação depois no YouTube, várias pessoas que trabalham em museus, e quando se começou a falar de história pública, nos Estados Unidos se surgiu mais na década de 70, 1970, por aí. No Brasil, essa pegada da história pública chegou mais com força só em 2011. Quando eu falo que chegou mais com força, é da história pública ser discutida nas faculdades, ou seja, na academia de história, né? Nas faculdades de história. Mas é o que muitos historiadores começaram a ver o que é a prática da história pública, e muitos começaram a dizer assim, peraí, isso é um novo nome, história pública, é um novo nome para algo já muito antigo. Né? Porque se a gente está falando que a história pública é um emprego de historiadores para falar de história fora da academia, então, por exemplo, quando você dá aula de história nas escolas para, né, quinta série, sexta série, sétima série, hoje em dia é um ano que a gente não fala série, né? Isso é história pública, quando você está dando aula para adolescente, por exemplo. Gente, todo o trabalho dos museus, né, que a gente faz, que qualquer museu histórico que vocês possam imaginar, e a gente sabe que história não está só nos museus históricos. O Museu Nacional de Belas Artes, a gente tem história, Museu de Arte Contemporânea, não importa. Dentro dos museus, existe todo um trabalho de história pública ali dentro. Quando você trabalha o IFAM, por exemplo, quando trabalha com educação patrimonial, isso é história pública. Quando você faz um documentário, um filme documentário, isso é história pública. Então, muita gente começou a dizer que isso é um novo nome para algo que já vem sendo praticado há muito tempo. Sim, é verdade isso aí. Porém, é também um nome para algo muito novo que também vem surgindo, né? O que vem surgindo aí já faz uns 20 anos? Gente, a digitalização de arquivos, de acervos, né? Porque antigamente, você quando ia pesquisar em algum lugar, você tinha que... Eu vou ao Arquivo Nacional, vou lá no Rio, saio daqui de Brasília, pego um avião, que eu vou lá para o Arquivo Nacional, né? Eu vou lá para a Biblioteca Nacional. A gente sabe que hoje em dia, gradativamente, cada vez mais, isso é um processo que já vem aí, pelo menos tem uns 20 anos, gradativamente mais arquivos têm se digitalizado. Isso é história pública. Ou então também a abertura de arquivos, vocês sabem que existem muitos arquivos, inclusive no Brasil, né, que eram fechados. Isso aqui é ultra confidencial, história da ditadura, muitos arquivos policiais, né, que eram fechados e que vêm sendo abertos, isso é história pública. Mas o que eu quero falar aqui hoje para vocês, já que eu sou uma youtuber, é sobre as plataformas de streaming, tanto de áudio, quando a gente fala de podcast, quanto de vídeos. E uma das plataformas de vídeo mais famosas, ela não é a única, é o YouTube, tá? Ou seja, dentro do YouTube também é possível fazer história pública. Então, tem muita gente que também fala que a história pública, então, é uma ponte. É por isso que eu falei da modulação de linguagem. É uma ponte entre as análises detalhadas da academia e uma curiosidade histórica, a gente sabe que superficial na maioria dos casos, mas insaciável do público em geral. E hoje aqui junto com a gente está do canal Multidão de Desterro, e quando eu terminar aqui a apresentação vai ser um bate-papo danado aqui.
porque eu também quero que ela fale sobre a curiosidade histórica insaciável do grande público, mas quase sempre superficial. E uma das coisas que, quando a gente vai lendo, porque agora, menina, gente, eu estou agora mergulhada nos livros sobre história pública, porque penso em fazer doutorado nessa questão. Também vou falar sobre isso mais para o final. Mas, lendo esses livros, traz ali dentro uma frase do Legoff. Legoff, ele é um medievalista, um historiador medievalista, que já na década de 70, o Legoff já estava sendo, os historiadores já estavam sendo, né, razoavelmente procurados por algumas emissoras de televisão, porque naquela época, na década de 70, não tinha internet, né? Não tinha podcast, não tinha YouTube, nada disso. Não tinha TikTok, não tinha Instagram, né? Mas alguns canais de televisão, sobretudo a BBC na Inglaterra, estavam fazendo muitos documentários, às vezes não são documentários, às vezes são ficções históricas, né? Filmes históricos. E o Legoff, ele estava percebendo também várias revistas de história que estavam surgindo nas bancas de jornal. Gente, jogos de tabuleiro, vocês sabem que o pessoal que faz jogo de tabuleiro precisa de historiador, sobretudo para falar sobre Idade Média, esses jogos adoram esse tipo de coisa, RPG. Hoje em dia, jogos de videogame, que também precisa muito dos historiadores, né? Então, o Legoff, ele observou uma coisa. Ele percebia o triunfo da história. A demanda social por história estava muito aquecida. As pessoas têm uma demanda social por história. Mas ele percebia que havia o triunfo da história e não de historiadores, né? Que foi justamente isso que eu falei para vocês, de que a academia, a divulgação da história para o grande público, poucas vezes foi tomada como prioridade por historiadores, né? Os historiadores, ou seja, a academia, ela falava entre si, para os seus pares na academia, né? Ou seja, em seminários, em congressos, em periódicos científicos, e quase sempre com aquela sua linguagem mais hermética, né? Mais fechada, cheia de jargões. Lembra? Sem aquela modulação de linguagem. E quando a gente fala de modulação de linguagem, a gente não está querendo dizer que a gente vai simplificar a história, a gente está querendo dizer só que a gente vai tentar chegar em mais gente, né? Então, a gente via que isso, a gente percebe, pelo menos, que hoje em dia isso está mudando. É por isso, inclusive, que tem surgido tantos livros sobre história pública, porque os próprios historiadores, a academia hoje em dia, dentro na UNB, por exemplo, ou na Universidade Federal Fluminense, na FRJ, eles já estão mais preocupados com essa área e os próprios historiadores agora estão ocupando esses espaços também. Primeiro, porque antes ele era mais ocupado, sobretudo na publicação de livros, por jornalistas, né? Nossa, na década de 90, no início dos anos 2000, como se falavam que praticamente só os jornalistas que conseguiam vender livros de história em grande número, mesmo. Mas por quê? Porque não estava modulando o discurso, não estava escrevendo para o grande público. E o problema é que tem muitos jornalistas ótimos que fazem ótimos livros. Posso citar aqui um para vocês, aquele da história da escravidão, né? Que tem o volume 1, volume 2, já vai sair o volume 3, mas tem outros, que eu não quero citar o nome, tem outros que já não são grande coisa, e que é coisa bem questionável, por sinal. Então, os historiadores, e isso depois, gente, quando surgiram as mídias sociais de maneira geral, o boom do Facebook, o boom do Instagram, agora com o TikTok também, e YouTube, podcast, é claro que o historiador não tem monopólio sobre o passado, não tem, isso é claro e evidente. Porém, a gente estava vendo que pessoas duvidosas e com um discurso muito duvidoso estavam ocupando um espaço que os historiadores eles perceberam a necessidade de que, gente, acabou. A gente vai ter que modular o discurso. Esse campo é nosso, esse espaço é nosso. A gente vai ter que trazer a perspectiva histórica, da preocupação histórica, metodológica e teórica, de uma forma palatável, compreensível para todos, para mostrar que certas coisas que tem um ou outro falando aqui são falácias, né? Que são fake news históricas, ou que são deturpações, ou que são reducionismos históricos, ou é só uma visão parcial, você não olhou o todo. Então, isso é um espaço que a gente vai ter que ocupar.
né? Então, uma das coisas que eu queria dizer aqui para vocês, membros do GPIM, o nosso grupo de pesquisa de moda em museus, eu queria dizer para vocês que vocês fazem História Pública. Este evento que nós estamos fazendo aqui hoje, tá? É um evento de divulgação científica, tá? Então, a História Pública, gente, você pode pensar a História Pública daquela frase que eu falei para vocês. É o emprego de historiadores e do método histórico fora da academia, ou seja, para o grande público. Ou seja, é divulgação científica também, por exemplo. Átila Yamarino faz divulgação científica, né? Mais no caso de virologia, biologia, essas coisas. Mas a história também pode ser vista como ciência. Então, é divulgação científica para o público em geral. Então, se o GPIM ele faz um evento desse aqui, esse aqui é um evento aberto, nós temos agora presencialmente aqui, que eu estou vendo, 37 participantes. Mas depois esse vídeo vai entrar no YouTube e outras várias pessoas que não estão presentes aqui agora vão poder assistir. Então, isso aqui, ou seja, um público grande, um público generalizado, não é todo mundo aqui que é formado em história, né? São pessoas que se interessam por história da moda ou que se interessam por história de maneira geral, né? É o que o Le Goff falava, é o triunfo da história. E, graças a Deus, que tomara que os historiadores agora estejam triunfando também. Então, o GPIM, ele também é história pública, né? Ele está inserido. E o que eu gosto dessa temática da história pública é porque tudo que eu mais amo está dentro da história pública, pode ser abarcado com esse grande guarda-chuva da história pública. Por exemplo, a educação museal. Isso é história pública. História viva, que depois eu posso falar aqui para vocês, isso é história pública. Recriação histórica, que Pauline vai também falar aqui, pode falar aqui um pouquinho hoje no final, e depois quando eu for fazer a apresentação dela aqui também para o grupo. Isso é história pública. Fazer os vídeos para o YouTube que eu faço, isso também é história pública. Se não história pública estrito sensu, se é que a gente pode falar assim, pelo menos é uma aproximação, é um caminho que está andando próximo, né, do que seria o ideal da história pública. E também educação patrimonial, né? Então, gente, o uso do YouTube também pode ser história pública, e eu botei aqui, na verdade, ele já é, né? Ele pode ser como ele já vem sendo. Então, o que precisa chegar ao público, a importância da história pública é isso aqui, ó. É a importância da complexidade dos debates, a necessidade de combater anacronismos, de mostrar a bagagem teórica, a análise dos pares, né, o embasamento empírico. Ou seja, como é que eu posso dizer isso de uma forma legal? Existem alguns canais do YouTube hoje em dia, e Pauline também pode falar disso aqui no final, que eles não estão fazendo a apresentação histórica dessa forma, né? Eles estão fazendo mais um sensacionalismo, né? Do tipo, olha como é que as mulheres desmaiavam com corset. Existia até o quarto de desmaio. Nas casas vitorianas existia o quarto do desmaio, para as mulheres que desmaiassem por causa do espartilho apertado, poderem cair ali dentro. Ou então, olha como na Idade Média ninguém tomava banho. Esse tipo de coisa é clickbait, né? Porque você coloca um título clickbait, e é claro que a gente, como é youtuber, a gente tem que saber viver dentro disso também, e às vezes a gente também quer fazer um clickbait no título, né? Mas a gente tem que, pelo menos dentro do vídeo, isso aqui que vocês estão lendo, essa preocupação tem que estar lá dentro. A mensagem que a gente passa tem que trazer a complexidade dos debates, a necessidade de combater anacronismo, mostrar a bagagem teórica, análise dos pares, embasamento empírico. Quando a gente fala de embasamento empírico em história da moda, é não só trazer os livros teóricos, os mais famosos, como também, gente, é por isso que a inter-relação com museus eu adoro, são as materialidades históricas que ainda existem dentro dos museus, ou seja, as peças originais que estão dentro de museus e que você pode usar como embasamento para mostrar aquilo que você está falando. E não é para mostrar uma só, porque uma só pode dar um viés que te comprometa a visão. Se você pega uma só e fala, era isso sempre. Não. Né? A história ela é complexa, é diversa, é complexa. Então, você mostra vários vestígios históricos que estão em vários museus, né? Tenta mostrar um acervo mais completo para você mostrar a variedade e não fazer esse reducionismo. Vocês estão me seguindo? Está indo bem? Está tudo certinho? Tudo bem, está todo mundo com o microfone aí, mas tudo certo, tudo né? Certinho, tá Neida. certo. Tô amando. Vamos embora.
Então, bora. Ai, desculpa, Cris. Não, tranquilo. Tranquilo. Então, eu comecei aqui para vocês com esse arcabouço teórico, tá? Para dizer para vocês o que eu faço dentro do YouTube ou o que eu tento fazer, pelo menos. Porque eu vou começar agora a falar do meu canal. O meu canal tem essa pegada de história pública? Tem. Ele, sobretudo, ele tem isso como é que eu posso dizer? Como guia. Estou lembrando aqui da estrela solitária do Botafogo que te conduz. Como a estrela solitária do Botafogo que te conduz. Porém, o meu canal, ele é também um canal de entretenimento. E depois, no final, vou trazer a Paulina aqui para falar sobre isso. Nem sempre a consistência dos vídeos estão lá. Por vezes a gente está fazendo um vídeo super história pública, falando sobre história da moda, trazendo dados e não sei o quê, e de repente a gente traz um outro vídeo mostrando o nosso cachorro dentro de casa, o gato, alguma coisa, né? Porque é um canal também de entretenimento, tá? Às vezes o vídeo não tem um embasamento, o embasamento dele foi um livro só, né? Não é um vídeo com esse arcabouço bem embasado, às vezes, gente, eu vou apresentar só esse livro daqui hoje, o que esse autor aqui está falando hoje, né? Até porque, gente, é uma das coisas que eu também vou trazer aqui na apresentação, esse aqui é One Girl Only Show, né? Eu estou aqui sozinha nesse canal de YouTube, plenamente sozinha, para pensar no que eu vou falar, fazer o roteiro, gravar, editar, fazer todos aqueles desenhos no Canva, que são aquelas imagens de thumbnail que vão entrar no YouTube, fazer a divulgação, ir no Instagram para fazer, gente, vocês já viram o vídeo, o link está aqui. Gente, só de falar, eu queria dizer para vocês que é a minha cachaça, é um negócio que eu gosto demais, me empolga demais, mas também é muito cansativo, extremamente cansativo, porque a gente faz tudo isso sozinha. E olha só, ainda tem que estar bonita, hein? Tá? Porque isso também influencia no YouTube, na audiência que você tem, no alcance, no algoritmo da plataforma, tá bom? Então, assim, é cruel também com isso. A gente vai chegar lá na história do canal. Então, olha só. Então, eu já falei bastante aí sobre história pública e como a academia não tinha essa modulação de linguagem, como ela não se preocupava em falar de história para fora dos seus pares. Falei que isso vem mudando, muito bem. Mas tem uma outra mudança que também vem ocorrendo só agora, e ainda há pouco, que em relação ao preconceito que a moda e a história da moda sofria dentro das faculdades de história. Porque é algo visto como fútil, né? Não é algo que traga tanto interesse. Sobretudo quando você quer pesquisar, e eu vou trazer aqui os âmbitos que você pode pesquisar de história da moda, quando você quer estudar as mudanças de silhueta, por exemplo, que se vestia em tal época, eles acham isso extremamente fútil. Só quando você quer estudar a história social da moda, isso já começa a ser um pouco mais aceito. Mas também esquecem que essas coisas andam, eu trouxe umas bolinhas para poder explicar aqui, esquecem que essas coisas elas andam juntas, né? É preciso saber as silhuetas de cada período, né? Que se usava um decote assim, ou assado, a saia assim, ou assado, que o tecido chapéu, que não sei o quê, para que você consiga também entender essa história social da moda. O que é a história social da moda? Que seriam as implicações da moda, as inter-relações entre economia, política, sociedade e moda, né? Mais uma vez, lembrando para vocês que a moda é um dos vestígios de materialidade da humanidade, né? Assim como uma roda, assim como a máquina do Gutenberg, né? A moda também é uma das materialidades históricas, né? E que vinha sendo negligenciada pelas academias de história. Muito bem, então falei para vocês que no meio acadêmico, no meio acadêmico ela já era negligenciada. Mas e fora do meio acadêmico, hein? Uma pessoa assim, vamos chamar de pessoa normal. Uma pessoa normal, a sua avó, a sua tia, você, o seu marido, o seu cachorro, o seu periquito. Se ele quiser saber um pouquinho sobre a história da moda, onde que ele iria? Onde? Né? Aonde que ele pode ir saciar essa demanda social por história? Lembra que o Legoff falava do triunfo da história, que existe muita demanda social por várias histórias, pela história da ditadura, pela história da culinária e pela história da moda também.
Aonde que as pessoas iriam? Aqui no Brasil era complicado, porque nós não tínhamos muito material em português. Vou dizer quais que a gente não tinha. Primeiro, os livros existiam. E eu vou falar aqui bastante, eu vou trazer o canal da Pauline, porque o canal da Pauline se chama A Modista do Desterro, é um canal do YouTube, tá? A Modista do Desterro, vocês vão ver aqui na apresentação. Eu acho que entre os canais nossos, em língua portuguesa aqui do Brasil, ele é o que tem mais consistência, tá? O que tem mais consistência teórica e não só teórica nesses dois quesitos que eu vou mostrar aqui agora para vocês, da história das silhuetas e da história social da moda, mas sobretudo em recriação histórica, que é a terceira vertente que eu vou falar aqui para vocês. E aí e assim, quando eu falo de consistência, inclusive Pauline, ela é tão didática, por isso que essa pegada da educação, ela está nos nossos canais. E ela é tão didática que ela tem um vídeo que é assim, como estudar história da moda aqui no Brasil em português. Então, ela começa citando vários livros que são referências. E aí ela fala, por exemplo, aqui, ó, vocês estão vendo, 2 caminhos de estudo e pesquisa que eles se complementam. Eu queria, inclusive, que a academia, né, ou seja, que as faculdades de história entendessem que não é só essa bolinha de baixo que é importante, história social da moda. A bolinha de cima, ela também é importante, elas estão embrincadas uma na outra, né? E a Pauline, ela traz, olha, gente, se vocês quiserem saber a história das silhuetas, eu aconselho o História do Vestuário, ou a Cronologia da Moda, que é um livrão enorme, Cronologia da Moda. Se vocês quiserem História Social da Moda, ela tem um rol de livros que as pessoas podem ler, né? A Cultura das Aparências, a História Social da Moda, da Daniela Calanca. Além disso, Pauline tem um outro vídeo que é ensinando a como as pessoas umas fontes primárias. No caso, com roupa, fonte primária do tipo a materialidade, a roupa dos museus? Não, é um vídeo sobre pesquisa nos jornais de época, né? Porque os jornais de época trazem imagens, né? E ela também fala muito sobre onde você pegar os moldes antigos, existem livros com os moldes antigos. Bom, então vocês podem ver o didatismo, né, que esses canais têm, e o dela, eu acho que a consistência ali, ele é maior. Então, eu falei para vocês que existem esses 2 caminhos, a história das silhuetas, o que era usado em cada época, e isso é o que a curiosidade do grande público mais vem buscando, tá? Qualquer pessoa que clica num vídeo da Pauline, ou que clica num vídeo meu para entrar, é isso que elas querem ver, tá? É a história das silhuetas. As pessoas, nossa, como é que era aquela época com aquela saia balão, hein? Como é que era aquilo? Vou ligar aqui o ar rapidinho, tá? Que eu não tô aguentando. Como é que era aquele negócio da saia balão, aquilo dali é uma crinolina. E aquela bunda, hein, gente, que a pessoa parecia uma tanajura, que época que usava aquilo? Aquilo dali é uma manquinha. E o espartilho, hein, gente? Será que as pessoas morriam ali dentro esmagadas? Será que as pessoas tiravam a costela? Que todo mundo fala que tirava a costela antigamente para poder ficar super pequenininha, que os corpos das mulheres eram diferentes. As pessoas, essas fake news históricas, elas rondam por aí, inclusive em canais do YouTube que falam isso, que eu falei para vocês, tem alguns que são muito tendenciosos, e aí por isso, inclusive, que falei para vocês, que os historiadores viram que, peraí, isso é um lugar que a gente tem que ocupar, porque a gente tem visto que certas coisas têm se repetido, inclusive que são clickbait, porque quando você fala que as mulheres morriam por causa de espartilho, 15 mil visualizações, 30 mil visualizações. Aí quando você faz um vídeo para explicar as nuances, para explicar a complexidade histórica, que, peraí, não é bem assim, olha esse outro autor, olha esse aqui, olha essa materialidade histórica que tem nesse museu aqui, olha isso, olha aquilo outro, aí a visualização é 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, não chama tanta atenção. Porque o maneiro que você compartilha, o que você recompartilha, é isso, de que, olha como é que as mulheres morriam, o passado era horrível, né? Tem alguns historiadores aqui, nos livros que eu estava lendo, que eles falam, o passado é um país estrangeiro, né, que a gente pouco conhece, e é sempre assim, a cultura de um país estrangeiro, você fica, nossa, fulano é tão estranho, né, aquele lugar é tão estranho, né, e quando a gente tenta trabalhar a história com esse método histórico mais embasado, e mostrando a complexidade, e mostrando que são pessoas igual a gente, e que não tinha ninguém que era retardado, gente, ninguém ia ficar morrendo à toa, ou se não ninguém, não muitos, que eu penso hoje em dia nas pessoas que injetam silicone industrial, silicone de carro, né?
E eu fico pensando que daqui a 500 anos, quando forem falar da gente nos anos de 2017, 2018, 2019, nossa, as mulheres naquela época, né, os clickbaits, as mulheres daquela época, né, todas injetavam silicone de carro e ficavam com aquela cara assim. Gente, são todas que fazem isso hoje em dia? Não são, né? Então, a gente tem que começar a olhar, inclusive, algumas fontes históricas, é por isso que não se pega uma ou outra, se pega um leque, até com certo olhar crítico, e, sobretudo, trazendo vários para embasar, e não só. Isso também são vídeos que eu vou falar do canal da Pauline. Pauline fala de como ver as fontes históricas com olhos críticos. Então, gente, esses são dois caminhos de estudo, de pesquisa que se complementam, tá? Sendo que esse História Social da Moda é o mais bem visto, tá bom? Mas o mais buscado do meu canal, ou em qualquer canal, é sempre esse de cima, o História das Silhuetas. Uma outra coisa que eu não vou falar aqui, porque a Pauline vai falar na apresentação dela, é uma terceira vertente de estudo e, sobretudo, de pesquisa, que é a recriação histórica, tá? E todas as possibilidades de educação que você pode ter dentro de recriação histórica. Educação e de entretenimento, tá, gente? Porque eu trabalho com essas duas coisas. Eu acho, inclusive, que a educação ela pode divertir, e uma educação que seja entretenimento também, ela até, inclusive, fixa melhor. E, para isso, você tem que saber modular discurso também, né? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o Traje Brasílios, que é um projeto nosso. A Pauline vai trazer melhor quando ela for fazer a apresentação dela, mas eu posso falar aqui brevemente sobre ele. Então, gente, vamos falar aqui o que é o meu canal. Então, sobre o canal, isso aí sou eu, vestida com as minhas roupetas. Bom, gente, o canal ele surgiu em 2018, tá? Eu fiz ele em 2018. Ele começou com bem pouquinhos seguidores. E aí eu estava, sei lá, com 2.000 seguidores, 3.000 seguidores, não sei quantos eram, 5.000 no máximo. E durante a pandemia houve um boom, né, de inscrições. De repente foram 20.000, de repente já eram 40.000, de repente eram 70.000, muito, muito rápido. E depois foi ficando bem mais lento, não era tão rápido assim, mas hoje eu cheguei a até 106.000 seguidores. Inclusive, nos últimos 30 dias, perdi 60. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu perdi 60 pessoas. Então, o que o meu canal fala? Meu canal fala sobre... Por que ele se chama Poética dos Museus? É porque dentro dos museus existem muitas questões que são profundas, que são poéticas. Inclusive, isso é um termo do Mário Chagas, né? Mário Chagas, que é museólogo. E, assim, tudo que Mário Chagas fala, eu fico encantada ouvindo, né? E como eu também escrevo romances históricos que são ambientados em museus, ou seja, que são histórias incríveis, histórias de amor, histórias de sofrimento, histórias de morte, que tem muita poética ali dentro, né? Que está dentro daquelas paredes, dentro daqueles acervos, né? Os fantasmas que habitam ali dentro. Por isso que o nome do canal é Poética dos Museus, né? Então, meu canal fala sobre o museu, história da moda, história da arte, fala sobre literatura, costumes, sobretudo costumes do século XIX. Eu falo sobre séries e filmes e romances históricos, tá? Como eu falei para vocês, o canal ele tem esse guia da história pública, mas por vezes ele é muito mais entretenimento do que a seriedade do trabalho do historiador, né? Então, olha só, gente, no mundo da internet, onde que a gente podia encontrar material em português? Deixa eu beber água aqui, que eu não estou aguentando, peraí. Então, olha só, lá pelos idos de 2017, 2016, 2017, 2018, onde que você conseguia encontrar material em português? Em português, você tinha já blogs e sites escrevendo sobre a história da moda. Inclusive, Pauline tinha A Modista do Desterro, tá? A Juliana Lopes também já tinha o blog dela. Existiam
vários lugares como se fossem resumos desses livros consagrados que eu falei para vocês, tá? Que eu citei aqui antes, que tem aquele vídeo da Pauline que ela traz o rol dos livros consagrados. Traziam algumas fotos, inclusive fotos de museus também, de acervo de museu. Então, assim, em material escrito, já tinha alguma coisa. Mas alguma coisa, uma apresentação mediada de forma didática, e o YouTube ele pode ser isso, né? Uma mediação didática. O que eu estou fazendo aqui hoje também é uma mediação didática, né? Ou seja, como se fosse a presença de um professor, né? De uma pessoa que explique o assunto, né? E que saiba fazer a modulação de linguagem. É isso que é mediação didática, né? Que consiga fazer com que aquele acervo de conteúdo e acervo visual, com que ele passe para o público, né? No YouTube, em vídeo, essa mediação didática praticamente não tinha em português. No entanto, tinha muitos canais em língua inglesa, alguns em francês também, muitos, em que a gente olhava e babava. A gente que sabe inglês ficava vendo aquilo, ou que sabe parcialmente inglês, por exemplo, ficava vendo aquilo e ficava, nossa, que legal, cara, que legal. E a gente sabe que no Brasil tem muita gente que não consegue entender inglês, né? E então a gente queria... Aí eu vou falar para vocês que existem iniciativas que são individuais e existem iniciativas que são em grupo. Então, uma iniciativa individual minha foi fazer um canal, eu sozinha, aquela One Girl Only Show, fazer um canal sobre história da moda e outras coisas mais que eu falei para vocês que também é entretenimento, né? Então, como vocês podem ver, isso sou eu no meu canal com uma crinolina na mão. E por que atrai as pessoas? Primeiro, porque está em português. E segundo, quando a gente fala de fazer vídeos na internet, a gente pode pensar em todo tipo de edição de imagem, né? Pode ser um filme, uma filmagem totalmente narrada em off, que a pessoa, ou a pessoinha aí que sou eu, ó, a pessoa não aparece, é só a voz dela. E imagens é que vão aparecendo na frente. Né? Ou vídeo, ou... E você também pode aparecer a própria pessoa que está aí. Existe público para tudo. Tem gente que gosta mais de ver a pessoa, tem gente que gosta mais do só o outro. Agora, uma coisa que eu vou falar para vocês as pessoas gostam muito de te ver experimentando roupa, tá? Por quê? Porque, inclusive, isso é interessante para quem faz pesquisa em história da moda e para quem está querendo fazer essa mediação didática, para fazer esse trabalho educativo. Porque você, quando experimenta a roupa no seu próprio corpo, ou no corpo da audiência, que eu também vou falar aqui como isso, no corpo do público, ou seja, ou no seu próprio, você mostra, ou no da pessoa que veio te ouvir falar, né, do seu público, você consegue perceber que a crinolina não te mata. Você consegue perceber que eu consigo sentar numa cadeira com a crinolina, que eu consigo passar por uma porta, porque eu consigo mostrar isso visualmente, materialmente, para que eu ponho a porcaria da roupa e eu passo pela porta. E eu mostro para vocês que é possível passar pela porta, que é possível sentar numa cadeira, que é possível dançar, que é possível malhar, que é possível andar a cavalo, que é possível usar um arco e flecha com aquelas roupas, porque as mulheres não passavam o dia inteiro deitadas só porque elas estavam usando aqueles tipos de roupa do século XIX. Então, a ideia de você apresentar a roupa no próprio corpo também tem essa questão da mediação didática, até para quebrar certos mitos que se tem sobre a história da moda, né? Então, gente, isso aqui é só para mostrar para vocês um pouquinho da variedade dos vídeos que tem no meu canal. Então, a gente tem, por exemplo, etiqueta no século XIX, esse foi um vídeo muito visto, tem 139 mil visualizações. Eu trago um livro que é O Código do Bom Tom, que é um livro que fala sobre etiqueta no século XIX, como os homens e as mulheres deveriam se portar. Isso é muito buscado, aquela curiosidade que eu falei para vocês do grande público, gosta muito de saber como é que as pessoas se portavam. E uma das coisas que eu gosto de trazer nesse vídeo, por exemplo, é que se o livro fala não faça isso, faça desse outro jeito, é sinal de que as pessoas são diversas e de que no século XIX não havia um comportamento uníssono. As pessoas não são todas iguais. Ah, no século XIX ninguém fazia tal coisa. Gente, a primeira frase que você tem que adotar quando você aprende história é que há de tudo no mundo. Sempre houve de tudo no mundo. E, sobretudo, quando você tem um livro que diz não faça tal coisa, é sinal de que estão fazendo.
Então, quando a gente fala sobre comportamento no século XIX, é porque existe algo que é desejado e que talvez uma elite mais raffinée pratique mais aquilo do que outros grupos, mas que aquilo não é prática de todo mundo, até porque não existe uma prática uníssona de todo mundo, né? Tanto que você precisa ter um livro para dizer faça isso, não faça aquilo, né? Só um exemplo. Outros vídeos aqui, por exemplo, a gente tem vídeo que eu uso acervo até mesmo de museus do IBRAM, um museu imperial, eu falo sobre os trajes não de gala, mas esqueci o termo do traje, esse cerimonial do Dom Pedro II, que tem essa murça com a pele de tucano, com as penas de tucano, o manto, eu faço todo um histórico, né? Como as penas de pássaro se remetem, inclusive, às tradições indígenas do Brasil, ou seja, que é uma roupa que faz uma mescla entre as tradições europeias com as tradições de grupos brasileiros, de etnias brasileiras, né, originárias. A gente faz muitos vídeos aqui, eu não falei para vocês sobre o que é o Traje Brasilis, mas o Traje Brasilis é uma iniciativa de pesquisa não mais de uma pessoa só, mas de um grupo, são várias pessoas juntas, de recriação histórica, né? Então, a gente apresenta vários vídeos dessa roupa sendo feita, tá? Então, eu queria dizer para vocês que, como o canal é diverso, tem vídeo sobre história da moda, tem vídeo sobre literatura, tem vídeo sobre isso aqui, sobre aquilo outro. Foi necessário criar algumas playlists para poder organizar um pouquinho, pelo menos, né? Então, que eu fiz uma playlist que é só sobre história da moda. Então, por exemplo, o livro o Código do Bom Tom, que é sobre comportamento do século XIX, não está aqui, por exemplo, né? Porque não seria história da moda. Então, eu fiz uma playlist para poder organizar um pouco. Esse vídeo aqui que vocês estão vendo, que eu até já mostrei a foto antes, vocês estão vendo que eu estou apertando a crinolina, eu estou justamente mostrando que a crinolina é muito flexível, né? Isso, inclusive, quebra mitos de que a mulher parecia que estava dentro de uma gaiola assim, uma redoma, né? E isso chama muita atenção do público. O meu vídeo, antes de falar de quais canais nos inspiravam, o meu vídeo que mais teve público foi um vídeo que é aquilo que eu falei para vocês, né? A curiosidade do grande público, escatologias, coisas sobre limpeza. As pessoas têm esse tipo de curiosidade. Quando você quer falar sobre a história social da moda, né, as implicâncias na política, na sociedade, na economia, isso é chato. As pessoas querem saber como é que faz xixi com essa roupa, hein? Como é que é isso aí? É isso que as pessoas... Isso é que dá 1 milhão de visualizações. Eu tenho um vídeo que tem 1.200.000 visualizações, que se chama Xixi, Menstruação e Calor. Né? E aí eu estou com uma roupa do século XIX, né? Às vezes eu apareço na edição e eu falo, né, de como é que era. A gente mostra a roupa de baixo no século XIX, que tinha uma abertura, ou seja, a mulher ela simplesmente abria a perna um pouco para o lado e agachava e fazia xixi, que o negócio já saía direto, que não tinha uma calcinha para tirar. A gente fala sobre menstruação, o cinto que se usava com os paninhos que se botava embaixo do cinto para poder segurar a menstruação. Isso tudo são materialidades da nossa história, né? Da história da humanidade. E jeitos diferentes de tratar determinados assuntos. Hoje em dia, do tipo, ai, nossa! Oi, alguém falou alguma coisa? Eu ouvi alguma coisa. Ai, não faz isso, eu tô em aula, que susto. Ah, não sei, peraí. Então, isso são materialidades, né? Curiosidade do grande público, é o vídeo que deu mais visualizações, né? Agora, quem é que nos inspirava, né? Quando eu falei para vocês que a gente não tinha muito material em português, mas tinha muito material em inglês, quais são os canais assim que eu mais recomendo que se siga, né? Que eu vou mostrar os canais na Inglaterra, nos Estados Unidos. Aqui é uma moça polonesa, eu vou falar para vocês qual é. Então, o primeiro unicórnio, eu chamo essas pessoas de unicórnio. O primeiro unicórnio que eu queria apresentar para vocês é a Isabela. Isabela tem o canal dela, vocês estão vendo aí embaixo, que é o Prior Attire. Ela tem 190.000 inscritos. Mas esse vídeo dela, ela tem 5 milhões de visualizações, esse vídeo dela. E realmente é um vídeo maravilhoso. Por que Isabela é um unicórnio? Porque Isabela, ela tem uma coisa que eu não tenho, mas que a Pauline tem, por exemplo.
ela faz recriação histórica. Então, ela, assim, não é só o conteúdo conceitual, ela consegue fazer a roupa para mostrar a roupa, porque, por vezes, a gente tem que recorrer a imagens de museus, por exemplo, ou a imagens de revistas antigas, por exemplo, né? Para poder mostrar a roupa, a peça que a gente está querendo mostrar. Aí é só uma foto fixa. No caso dela, como ela faz recriação histórica, ela consegue fazer várias roupas de diferentes períodos históricos e mostrar no corpo dela como é que funciona, tá? Isso, para mim, percebam o potencial de educação, inclusive de educação museal, que pode ser feito dentro de museus, e de complementação de exposições que um tipo de atividade como essa pode trazer, né? A complementação, o casamento disso tudo pode ser feito. Então, esse vídeo aqui, por exemplo, que são 60 anos da moda vitoriana, ela traz vestidos do período vitoriano, vários vestidos diferentes, né, para mostrar como a silhueta muda. E ela vai botando um, tirando o outro, botando um, tirando o outro. Então, são vários. Como são vários, ela vai vestindo e você vai vendo a silhueta mudar até mesmo no corpo dela, né? E, assim, é exatamente o mesmo corpo, porque é exatamente a mesma mulher, e parece uma mulher diferente, porque a silhueta faz realmente isso. Sobretudo esses livros de história da moda que mostram a silhueta pretinha, né, que é aquela sombrazinha, a sombra da mulher muda tanto, ou mesmo do homem, né? Muda tanto ali na imagem que parece ser um ser diferente, mas é exatamente a mesma mulher. São as camadas internas, né, de dentro que estão modificando aquela aparência. Tudo isso também é ilusão de ótica, é uma coisa também que as pessoas não conseguem perceber. Acham que o corpo da mulher é que está se modificando. Na verdade, a moda histórica é muito baseada em ilusão de ótica, em enchimentos internos, né, que fazem aquela visualidade. Então, por isso que esse vídeo dela tem 5 milhões de visualizações. A outra pessoa que é essa daí, eu acho, é a Karolina Zebrowska. Acho que é Zebrowska que fala o nome dela. Karolina, ela é polonesa, mas o canal dela é todo em inglês, o inglês dela é maravilhoso. E Karolina também quebra mitos sobre o que é a moda histórica. Então, por exemplo, ela traz esse vídeo aqui, né, os mitos mais comuns na história da moda das mulheres, né? De que a mulher com espartilho não consegue fazer nada. Ela mostra aí a mulher fazendo o alpinismo, né? Ela traz fotos históricas, né? No caso da Isabela, do Royal Attire, ela costuma colocar a roupa nela mesma para poder fazer um alpinismo, por exemplo, ou para andar a cavalo, ou para fazer arco e flecha, para mostrar que funciona, viu, gente? Ninguém morre por causa da roupa, não. No caso da Karolina Zebrowska, ela também faz recriação histórica, por vezes ela faz, mas não é sempre, que a pegada dela não é essa. A da Isabela é isso, a produção dela é praticamente uma produção de massa. A da Karolina é um evento esporádico, quando ela faz uma roupa para um projeto específico. Daqui a 6 meses você vai ver ela com uma roupa que ela fez e tal. Mas, normalmente, são vídeos mais teóricos, trazendo imagens de época para comprovar. Então, por exemplo, quando tem um vídeo dela que também faz muito sucesso, sobretudo ela trabalha muito com essas questões dos mitos históricos, né, de história da moda. Você, quando pensa nas mulheres da década de 20, você pensa sempre naquelas melindrosas, com aqueles vestidos de franjinha, né, mais ou menos assim na altura do joelho, né, aquele cabelinho curto. E ela fala, gente, quando você pega fotos das mulheres nas ruas na década de 20, aqui na Polônia ou em outras regiões da Europa, não é bem isso que você está vendo, não, entendeu? Então, assim, não pense que estava todo mundo vestido de melindrosa e, sobretudo, com vestido na altura do joelho, né? A altura dos vestidos ainda descia bastante na canela. E não tome um exemplo como um todo, né? Sobretudo para você que trabalha em teatro, que você faz a roupa, a cenografia, a roupa das peças, que trabalha em novela, em filme, que está fazendo documentário, ou mesmo que você que escreve livros de romances históricos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o público que pesquisa Karolina, que vai a Karolina Zebrowska, ou que vai até mim, ou que vai até Pauline, Pauline, não é Pauline, Pauline. Normalmente são essas, porque além do grande público em geral, que tem curiosidade, tem gente que vai com um objetivo que é um dardo. Tem gente que está trabalhando,
que está escrevendo um livro, que está fazendo uma peça de teatro, que está fazendo uma roupa, e que precisa saber o que fazer, né? Então, a Carolina ela vai quebrando esses mitos. Eu falei para vocês daquelas duas bolinhas, né? Do que a história da silhueta e a história social da moda, e a terceira bolinha, que é a recriação histórica. Quando a gente pensa em estudar a história das silhuetas, ou seja, o que se vestia em cada período histórico, esse vídeo da Karolina Zebrowska, que é a moda do século XIX, como diferenciar as décadas, é um recurso de Draw My Life, eu acho que vocês conhecem o recurso de Draw My Life, que é um vídeo, é uma animação de desenho. Eu não sei nem... isso daí, para mim, eu penso no meu canal, por exemplo, que não há dinheiro para nada e que eu faço tudo sozinha. Eu penso nesse vídeo da Carolina, eu até me pergunto, Carolina pagou por isso, para uma empresa fazer isso? É Carolina mesmo que desenhou? Ela chamou alguém para desenhar? Eu fico até me perguntando isso, de como se dá a produção de um vídeo desse, porque isso é um Draw My Life perfeito. Ela teve que fazer um roteiro sobre o que se vestia em cada década do século XIX. Em 1810 era isso, em 1820 era isso, em 1830 era aquilo. Ela vai falando, aí a cintura império vai abaixando, a manga vai aumentando, a barra do vestido sobe um pouco, alarga um pouco, tem desenho assim, tem desenho assado. Ela vai mostrando as mudanças da silhueta, fazendo o desenho do Draw My Life. Então, ela teve que fazer o roteiro, e alguém teve que desenhar, eu até me pergunto, foi ela contratou alguém? Como é que se filma isso, a edição? Não à toa, Carolina tem, olha aí embaixo, Carolina tem 1.200.000 inscritos no canal dela, mais do que a Isabela, do Prior Attire. E olha que a Isabela faz roupa pra caramba. Oi? Posso fazer só uma observação, porque eu Pode. coloquei no chat, mas eu acho que vai passar batido para eu não vejo, A Carolina Zebrowska é formada em cinema. Então, ela desenha, tudo que é feito no canal é produzido por ela mesma, inclusive é ela que faz esses desenhos. É tipo muito showwoman. Não, e assim, é um negócio assim que é óbvio que ela me inspira. Muitos dos vídeos que ela traz em inglês, eu tento traduzir para português uma coisa ou outra, do gente, a Carolina fala isso, gente, né? Porque, lembra, uma das razões de eu ter o meu canal é de trazer essa informação desses unicórnios para o português, né? Para que o grande público no Brasil tivesse acesso. E uma das coisas que a Carolina faz, Carolina também trabalha muito com entretenimento, não só com história pública, mas com entretenimento, porque ela faz muito vídeo de comédia para atacar problemas da história da moda, sobretudo na indústria do cinema, né? Em que ela faz vários personagens. Ela faz o pessoal do diretor do filme, que está escolhendo a cenografia, que está escolhendo as roupas, e aí ela faz a coitada da figurinista do filme, que está tentando trazer a moda histórica o mais historicamente correto possível, e o pessoal da direção do filme dizendo, não, isso não vai vender, os peitos não estão apertados o suficiente, porque todo mundo quer vender o filme, né? E se o cabelo daquele período histórico é um cabelo feio, eles falam, não põe não, porque ninguém vai ver esse filme. Então, ela faz vários vídeos que são, inclusive, vídeos de comédia. E ela que faz o roteiro, e ela que faz todos os personagens, ela faz jogo de câmera, né? Eu fico, nossa senhora, gente, como é que se consegue fazer isso, sabe? Aqui, para mostrar para vocês que Carolina também faz recriação histórica, menos do que a Isabela do Prior Attire, mas faz. E quando faz também é um negócio que... Vamos ver, o que é isso aqui? Esse aqui é um vídeo que ela faz uma recriação histórica. Quando eu falo recriação histórica nesse caso, é mais uma suposição histórica, inclusive, tá? Do que vestiria uma Branca de Neve. Então, ela traz a personagem, pessoa que teoricamente inspirou a personagem da Branca de Neve, ela fala, é uma condessa de 1500 e alguma coisa, na Alemanha, ela traz o nome, traz a referência histórica, a data, o período histórico dessa mulher viveu. Ela fala, bom, nesse período histórico, a moda para uma mulher dessa condição financeira, porque tem isso, né, gente? Quando a gente fala de história da moda, quase sempre a gente está falando da moda da elite, mas a gente não pode esquecer que existem... né? Que as pessoas estavam vestindo outras roupas, as pessoas de mais baixa renda. Bom, mas já que estamos falando de uma condessa, quais são os padrões que estão vigorando na moda dessa elite, nessa época, na Alemanha? Aí ela fala aquelas mangas
que vão passando aqui, aquelas mãos abertas, o colarinho alto, não sei o que, ela vai trazendo tudo isso e ela fala, eu vou criar uma roupa que brinca um pouco com as cores que a própria Disney usou para Branca de Neve, tudo bem, se tinha azul, vou trazer azul também, se tinha um amarelo, vou trazer um amarelo também. Ela mostra, inclusive, que aquela roupa da Branca de Neve, que é um filme de 1930, né, o filme da Disney, aquele próprio cabelo da Branca de Neve, que é um cabelo curtinho, é um cabelo da década de 30, né, que a gente fica, as roupas... Não, aquilo tudo, gente, é desenho, cara. Aí ela fala, vamos fazer uma Branca de Neve mais historicamente correta, e ela faz a roupa e você fica, Jesus! Isso deve ter dado um trabalho para fazer, viu? Aí ela vai nas ruas lá, de alguma cidade da Polônia que ela mora, para bater as fotos, para poder mostrar e tal. Bom, outra pessoa que também é interessante, que é Abby Cox, eu acho que Pauline pode até me consertar aqui, acho que Abby Cox fez parte do American Duchess, que é uma empresa, né? O American Duchess é uma empresa que fazia recriação histórica, tá, gente? Roupa, aí começou a fazer livros, assim, de uma qualidade, né? Que tem livros sobre beleza no século XVIII, como é que era cabelo, como é que era maquiagem, e as roupas do século XVIII são livros de costura, que trazem os moldes, como fazer, tá? Ou seja, de recriação histórica. E, hoje em dia, a empresa vende sapatos, que são recriações ou inspirações históricas, né? Tem sapato do século XVIII, sapato do século XIX, sapato daquilo tudo. E vende, cara. Vende bem. E eu acho que a Abby Cox fez parte do grupo. É um grupo, uma empresa de mulheres, tá? Também ela faz muita análise de filme, por que as roupas históricas do filme estão certas ou não estão certas. 208 mil inscritos. Agora, esse daqui é meu sonho. Esse é meu sonho. Meu sonho que, na verdade, é uma mistura de todos eles, mas é com como é que eu posso dizer? Com profissionalismo, e não é só com profissionalismo, porque todas as outras são muito profissionais, mas é com a restrição. Porque, como eu falei para vocês, o meu canal é meu canal, não é uma empresa, é meu canal. Então, ali dentro, eu trago alguns vídeos que se aproximam muito da história pública, mas, às vezes, eu trago por entretenimento, é meio misturada, né? A Abby Cox, por exemplo, se você voltar ali no slide que eu mostrei, também tem uns vídeos doidos, que mostra ela andando de carro para aqui, para cá, falando que comprou tecido aqui, aquilo outro, né? A Carolina Zebrowska tem esses vídeos incríveis, e tem outros que são mais de comédia, que ela está justamente brincando com essa questão dos figurinistas de filme. O Cross-Eyed Production é uma empresa. Então, vocês percebam que é um canal limpo. Aqui não tem entretenimento. Quer dizer, os vídeos educativos são entretenimento também, mas, assim, a consistência do produto é isso. Não vai ter nenhum vídeo do gato dela, ou de Eneida cortando o cabelo, entendeu? O filho da Eneida passando no fundo, não. Aqui são vídeos didáticos, que a gente chama de dressing up. O que é o dressing up? É o vestindo a. E isso, por que ele é o meu chamariz? Porque isso pode ser usado demais para museu, né? Porque o recurso didático disso é impressionante. Ele está sempre narrado em off, não tem uma pessoa dizendo, oi, gente, tudo bem? Aqui a gente vai falar hoje sobre roupa do século XIX, e aí eu vou trazer aqui, olha que a fulana está vestindo uma... Não, é tudo narrado em off, tá? A voz fica no fundo, e existe uma atriz que ela vai colocando uma outra pessoa que ajuda ela a vestir também, paramentada com roupa do século XIX, ou do XVIII, ou XVII, não importa. Ela vai vestindo as roupas, ou seja, houve um trabalho de recriação histórica aí, há costureiras históricas aí fazendo essas roupas, mas elas não mostram o fazer, porque é isso, por exemplo, Pauline mostra o fazer da roupa, a Carolina Zebrowska mostra o fazer da roupa, a Isabela do Prior Attire às vezes mostra. Esse é um canal limpo, é o produto já limpo, é o produto final, é o vídeo do Dressing Up. Quem é que tem dinheiro ou pode perder um tempo para fazer tudo isso sem mostrar a produção? Né? Porque eu acho que isso é uma empresa delas, né, de fato. Então, aqui já vem o produto perfeito da mediação didática, né? Então, a pessoa vai colocando a roupa e a voz em off vai falando.
no século XVII, na Holanda, estava havendo a pequena glaciação, houve realmente uma queda de temperatura e as pessoas usavam mais o linho, não sei o que lá, usavam mais uma cobertura disso, daquilo outro, e lá. Os sapatos eram forrados assim, é claro, e a pessoa vai vestindo as peças, né? A gente chama de ou vestindo a madame ou a pobre se vestindo, porque esse canal também é interessante, porque ele não mostra só as roupas da elite, ele mostra também o The Crow's Eye Production, mostra também as roupas de outras pessoas que não eram da elite. Tem um vídeo em especial que eu amo, que é uma moça vestindo as roupas, ela não é da elite, então ela não tem uma serviçal que a veste, então isso também mostra que é possível vestir essas roupas de séculos passados por conta própria, né? Então, ela mesma coloca a roupa e, no final, para sair, eles falam, era muito comum que, nessa época, se usasse uma capa vermelha, aí ela põe a capa vermelha com o capuz. Inclusive, isso ficou imortalizado num conto infantil. Gente, eu quase choro. Porque a pessoa vai vestindo a roupa, é uma pessoa mais simples. E o que é a Chapeuzinho Vermelho, se não uma menina que mora numa cabana na floresta com a mãe, senão uma pessoa mais simples. Então, eles estão trazendo a indumentária dessas pessoas que são mais simples também, e no final, ela, ao colocar a única que tinha cor, porque o resto todo era meio terra, né? Uma coisa assim, meio terra, meio areia, tipo minha roupa aqui. E a única coisa que tem cor é a capa vermelha com o capuz que ela coloca, ela fala, isso foi tão comum nesse período histórico da Inglaterra, que inclusive surgiu um conto que imortalizou essa roupa chamado Chapeuzinho Vermelho. Eu fico, não, meu Deus! E assim, o potencial que a gente pode fazer isso, se houvesse um telão que mostrasse isso, que passasse esse vídeo a cada 1 hora que fosse, é um vídeo de 5 minutos, 10 minutos só. Não precisa ficar passando ininterruptamente, né? Tem que pensar nos recursos expográficos, mas se quiser passar ininterruptamente também pode, mas se quiser, passa de meia hora, ou passa só de 1 em 1 hora, de roupas nossas, dos nossos museus, de personagens dos nossos museus, da nossa literatura, né? Eu penso, por exemplo, no Museu Casa da Era, meu Deus, meu sonho é fazer um dressing up da Eufrásia Teixeira Leite, né? E de escravas, e de mulheres libertas. E aí, vou trazer mais aqui os assuntos. Então, gente, canais brasileiros, como eu já falei para vocês. Disse para vocês que muitas dessas iniciativas são independentes, então, Pauline também resolveu fazer um canal. Né? A gente insistia muito, porque a gente tem um grupo de WhatsApp. Eu acho que eu não lembro mais como que eu encontrei Pauline, acho que foi ou foi o blog, ou foi o Instagram, não sei, mas eu encontrei ela, pedi o telefone, ela me deu, e aí rapidamente a gente fez um grupo de WhatsApp com outras pessoas, com outros unicórnios aqui do Brasil também que se interessam por esse assunto. E aí a gente foi insistindo, Pauline, faz um canal aí também, porque, assim, é uma empreitada que você tem que estar, ai, meu Deus, tá bom, fazer um canal. Que inferno, cara! Fazer esses vídeos, filmar tudo isso, editar, pensar, nossa! Bom, e aí ela fez o canal dela, que eu falei para vocês que hoje em dia, em língua portuguesa, eu acho mais consistente, né? Então, além do dela, aqui, ó, os vídeos, por exemplo, da Pauline, eu trouxe aqui um apanhado também. Então, ela tem recriações históricas, ela ensina, inclusive, a como costurar algumas determinadas roupas históricas, tipo, faça essa saia, ou então faça uma crinolina, como é que se faz uma crinolina? Outros vídeos que são mais educativos, do tipo história da moda mesmo, né? Se vestir em cada período histórico. Outros que são mais de entretenimento, tipo historinhas sobrenaturais. Porque, como eu falei para vocês, para a gente é muito difícil fazer um canal como The Crow's Eye Production, né? A gente traz, inclusive, o nosso dia a dia lá dentro do canal, até porque até para nossa também a gente se estressa, mas a gente também se diverte, né? Então às vezes a gente também traz um pouco de entretenimento, né? A Juliana Lopes também tem um canal, ela também faz recriação histórica, tá? Também tem alguns vídeos bem interessantes, ela tem esse vídeo aqui, por exemplo, da roupa dela do Traje Brasilis, como eu falei para vocês, esse grupo de WhatsApp foi criado por causa do Traje Brasilis também. Tem esse outro canal aqui que eu encontrei há pouco tempo, né, que é a História da Moda também, eu ainda não cheguei a ver os vídeos, mas também achei interessante, só para mostrar para vocês que a cada vez mais vem surgindo mais canais em língua portuguesa.
Então, gente, uma das coisas que eu vim lendo nesses livros que eu falei para vocês é que a história pública é quase sempre um trabalho conjunto, né? Por quê? Porque como a história do professor universitário, né, que é o acadêmico, ela é uma história quando ele escreve um livro ou quando ele vai apresentar alguma coisa num seminário, é uma apresentação muito autoral, né? Inclusive, eu falei para vocês com jargões, muito hermética, sem aquela modulação de linguagem. É claro que quando eu faço um canal individualmente, eu sozinha quero fazer um canal meu, é claro que as minhas questões autorais também estão ali dentro. Porém, esses livros observam que, como a história pública ela é feita dentro de museus, dentro de arquivos, na sala de aula com os alunos, na educação patrimonial, quando você faz um documentário, quando você faz um filme histórico, perceba, então, que se você está fazendo isso, ou um canal no YouTube, inclusive, às vezes, é um trabalho conjunto, né? Porque quando você faz um documentário, ou um outro filme, uma novela, ou um filme histórico, você precisa da cenografia, do figurino, do roteirista que vai escrever, do diretor, né? São muitos profissionais, os atores, muitos profissionais ali dentro, trabalhando com história, cada um numa perspectiva, né? Da história daquele período. Então, a história pública ela é quase sempre um trabalho conjunto, uma colaboração criativa entre historiadores e outros profissionais, né? E isso, os livros falam que é interessante porque traz a questão da autoridade compartilhada. Então, assim, do tipo, não sou eu sozinha que estou falando isso, sou eu mais esse outro profissional, essa autoridade está compartilhada para trazer aquele assunto. Isso é interessante também na perspectiva dos museus. Então, historiadores que trabalham com designers gráficos. No meu caso, meu canal, sou eu mesma que tenho que fazer o negocinho do Canva. Ficou horrível, eu não sei nada design gráfico. Né? Pauline já tem um pouco mais de... Sabe fazer o negócio, eu não sei nem vetorizar nada, gente. O negócio é precário. Então, historiadores que trabalham com design gráfico, que trabalham com editores de vídeo, né? Tem gente que edita o vídeo para você, eu, no caso, faço sozinha. Então, historiadores trabalhando com museólogos dentro dos museus, com arquivistas, com costureiros, né? Pensa nesse canal, The Cries Eye Production, que eu mostrei para vocês, aquele dos vídeos do Dressing Up, né? Que trabalham com essas pessoas que fazem recriação histórica, que trabalham com roteiristas, que trabalham com bailarinos. Eu quero trazer aqui também isso rapidamente. Então, gente, só para dizer para vocês, como eu falei para vocês, que um trabalho quase sempre colaborativo, eu queria rapidamente falar aqui para vocês que estamos fazendo o Traz Brasílias, né? Que é um trabalho, é uma autoridade compartilhada ali dentro. São algumas historiadoras, a Pauline, eu, a Tupá Guerra e outras pessoas mais, e algumas pessoas, no meu caso, não, mas algumas pessoas ali dentro sabem fazer costura histórica, então estão fazendo a recriação histórica. Eu, no caso, sou só a modelo, né? Porque me interesso pelo assunto, que quero participar de alguma forma. Então, nós estamos reproduzindo roupas do Brasil, que foram vistas, no caso, começamos com o século XVIII, com Carlos Julião, né? Então, estamos aqui falando sobre autoridade compartilhada. O outro quesito de autoridade compartilhada, que esse projeto eu achei incrível, é o Vestindo Histórias, né? Isso é uma coisa, Pauline que vai trazer isso, é Pauline e Tupá, e que estão fazendo isso em conjunto com um canal de história, que é a História Pública. Qual canal de história? O Leitura Obrigatória. Por que aconteceu isso? O nome dele, eu acho que é Iclis. Ele, quando começou a fazer a faculdade de história dele, tinham vários textos que ele tinha que ler, né? Aí ele resolveu criar um canal do YouTube para poder trazer esses textos, né? Dizer, gente, meu professor recomendou esse texto aqui, ó, eu li, o resumo é mais ou menos esse. E a gente sabe que na escola ou na faculdade sempre tem leitura obrigatória. E aí, como são leituras de história, ele criou o nome de Leitura Obrigatória. Esse é o nome do catálogo, Leitura Obrigatória. Então, eles estão fazendo uma parceria e fizeram, inclusive, uma vaquinha em que as pessoas doaram dinheiro para que elas vão fazer uma recriação histórica, tá? Que depois Pauline traz aqui essa história para vocês, mas, assim, interessantíssima. É um documentário que elas vão fazer. Foi a pandemia que parou tudo no meio. Então, mais uma vez, só trazendo para vocês o que precisa chegar ao público quando você faz história pública é a importância da complexidade dos debates. Não reduzir a história do tipo, as mulheres no século XIX desmaiavam mesmo com espartilho. Não reduza, mostre a diversidade,
né? Ou então a moda no século XIX é isso, a moda vitoriana é isso. Não reduza, mostre a complexidade, inclusive a complexidade de debates também. A necessidade de combater anacronismos, de mostrar a bagagem teórica, trazer vários autores. Esse autor fala isso, esse outro fala aquilo outro. A análise dos pares, né? Por isso, quando você fala de análise dos pares, um trabalho que tem autoridade compartilhada, que é um trabalho em conjunto, é muito interessante. E o embasamento empírico, ou seja, mostrar muito dessas peças que estão em museus, por exemplo. E esses canais que eu mostrei para vocês, por exemplo, Isabela do Prior Attire faz as roupas. Falei para vocês que Carolina Zebrowska faz menos, mas às vezes faz. Mas Carolina Zebrowska, às vezes, compra, Abby Cox também, às vezes compra em leilão peças de 1902, 1850, que eu falo, ai, por que isso não foi para o museu? A Abby Cox teve uma roupa, inclusive, que ela falou assim, eu sei que isso deveria estar indo para o museu. Na minha casa agora. E ela apresenta a roupa original. Ela apresenta no canal, ela mostra as costuras internas, ela fala, olha, gente, que coisa maravilhosa, não sei o quê. Então, também trazer esse embasamento empírico, né? E aí, o que eu queria falar para vocês, por último, é que eu tenho muita intenção em talvez fazer um doutorado nesse assunto, né? Nessa mistura da história pública com a história viva e com esses projetos de educação museal. Na verdade, hoje em dia, eu vejo a história pública como um arcabouço. A história viva está dentro da história pública. O que é a história viva, né? Se não esse uso de indumentária de outras épocas para você poder falar sobre determinado assunto, né? Isso pode ser usado, como eu falei para vocês, de complementação a uma exposição, por exemplo. Ou seja, educação museal, para mim, é história pública. História viva, para mim, é história pública. Educação patrimonial, para mim, é história pública. Para mim, não, para os autores todos, né? E são coisas que andam sempre juntas, né? E que eu tenho muito interesse nelas. Aqui eu trouxe só uma palestra que eu e Tupá demos quando o mundo era mundo, antes da pandemia, palestra presencial ainda. E veja que a gente trouxe o assunto teórico, em imagens, em fala, mas a gente está usando a roupa. Isso eu acho um recurso didático muito interessante. Não só didático, mas de entretenimento também. Eu falei para vocês que as pessoas têm interesse em ver você com a roupa. De ver como é que aquilo funciona, de ver que você não morreu, né? Que você está viva, que você está bem, que você está falando, e de ver aquilo ao vivo funcionando no corpo de alguém. Isso é um recurso didático assim que também deveríamos trazer Tupá aqui para poder trazer também a exposição que ela fez, que ela trabalha no Tupá, no Museu do TCU, né, que é do Tribunal de Contas da União aqui, que ela fez uma exposição que falava sobre Frida Kahlo, e ela fez roupas para que o público usasse. Vocês têm noção disso? Ela fez roupas da Frida Kahlo para que o público usasse e batesse fotos, né? Então, as possibilidades de recurso didático para educação museal, de complementação de exposição, é bem interessante. Então é isso, gente. Acabou. Muito obrigada. Sou Eneida Queiroz. Está aí meu e-mail. Eu espero que vocês tenham gostado. Falei muito, não foi? Berta, perguntas. Oi, Eneida. Eu tenho a minha lista de perguntas. A gente estava saindo no tapa ali no grupo. Eu vou falar primeiro. Eu estou com o meu vídeo desligado porque o meu vídeo está fazendo barulho com a minha câmera. Então, é o seguinte, primeiro eu queria perguntar se a Pauline vai falar alguma coisa, porque você chegou a mencionar a Pauline. Ela é co-estrela do negócio, porque eu e ela, a gente está junto nesse negócio. Você quer falar alguma coisa, Pauline? Pode falar. Eu tinha esquecido de desbloquear o microfone, gente, desculpa. Eu fico até meio sem jeito, tá? Mas boa parte do que eu procuro fazer com esse trabalho de de divulgação histórica no YouTube. E eu não vou me ater tanto à parte da recriação histórica, porque a minha participação nesse ciclo vai ser especificamente sobre a questão da recriação histórica. Mas eu gosto de pensar que eu gosto muito da história social da moda. Só que a materialidade atrai.
O público quer a materialidade. Sim, e não é nem de dizer assim, eu fui professora de sala de aula durante 15 anos, e todo ano eu ia com os meus alunos para os museus, e algumas das visitas que nós fizemos a museus que nós tivemos os melhores resultados foram exposições que tinham réplicas manipuláveis, ou coisas que as crianças, eu dava aula para ensino fundamental, coisas que as crianças podiam produzir a partir do acervo. Então, eu me pego muito nisso, e no quanto mostrar aspectos do cotidiano das pessoas em outras épocas é uma excelente maneira de você criar uma ponte para fazer discussões sobre nossos hábitos e nossos problemas na contemporaneidade. E, como eu sempre trabalhei assim em sala de aula, é mais ou menos o que eu tento fazer com o canal. Eu digo que eu pego as pessoas inocentemente por um tema aparentemente fútil, que é a história da moda, e eu vou enfiando assim uns conceitos de gênero, de luta de classes, e aí quando elas virem, elas já estão convertidas para o lado vermelho da força, é só uma questão de tempo. Vem aqui ver esse vestido de renda, né? Vem aqui ver esse vestido de renda inocentemente, e vamos falar sobre as trabalhadoras de renda da Irlanda. Vamos falar sobre a produção de renda de bilro no litoral do Brasil e nos Açores. É uma ótima porta de entrada, justamente porque Brodel disse que a gente precisa dar um carinho, uma atenção especial à indumentária quando se fala sobre cultura material. Quem somos nós para discutir com Brodel, né? Mas muitas vezes eu acabo recebendo alguns comentários no canal no seguinte sentido, de que eu nunca gostei de história e eu estou gostando de história contigo, ou eu nunca aprendi história na escola, mas eu estou aprendendo história contigo. Por um lado, isso me deixa muito chateada enquanto professora de história, porque eu acho que é uma injustiça com os professores de história, porque nós sofremos uma série de restrições de currículo e de método em sala de aula, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando no quanto a gente conseguiria talvez melhorar a relação dos nossos estudantes com a disciplina de história, se a gente conseguisse aproximar, pegar um pouco mais o cotidiano como ponto de partida, partir do particular para o global. E eu acho que com a história da moda a gente consegue isso, porque, gente, roupas nos acompanham em que a gente entra nesse mundo até o momento em que a gente sai dele. Nós saímos da barriga das nossas genitoras, nós temos contato com a luva dos médicos e a criança enrolada num cobertorzinho. E a última coisa que vai tocar um corpo, antes de ele ser colocado no caixão ou ele ser cremado, é um têxtil. E até pelo processo que rola no século XIX de a moda passar a ser considerada uma expressão feminina e uma expressão inferior, ao invés de ser uma expressão política, como ela foi em outras épocas. Gente, só um pouquinho que eu preciso brigar com o meu gato. Pera. O gato dela entra de volta e meia também nas filmagens. Desculpa, gente. Até aí perdi o que eu estava falando, mas enfim. Você estava falando que os homens começaram a se simplificar muito na moda, né? Isso é chamado de a renúncia masculina. Aí, como a moda ficou vista muito de mulher, aí do tipo, tudo que é de mulher é menos. Exatamente. Assunto fútil. E aí a gente acaba mas antes da renúncia masculina, os homens usavam umas roupas bafônicas, né? E muitas vezes se acaba perdendo uma dimensão que eu acho fundamental para a gente entender a indumentária, que é a dimensão do trabalho envolvido nele. Que é o que a recreação histórica também ajuda a ver, né? Isso são coisas que eu tento, na medida do possível, trazendo. Como disse a Eneida, e como eu falei aqui no chat também, não é uma dissertação, né, gente? É um canal nosso do YouTube, né? Não é... seu microfone tá fechado. Desculpa. Eu estudo muito marketing para poder desenvolver o trabalho do canal. Então, não adianta, tem determinadas escolhas que eu tenho que fazer de abordagem, da maneira como eu me apresento enquanto comunicadora, como a Eneida falou, inclusive, a própria questão da minha aparência, porque tudo isso está... Eu estou falando sobre transmissão de informações a partir daquilo que veste, a partir da maneira como eu me mostro para a sociedade. Então, eu acabo tendo que pensar nessas coisas também.
E eu não consigo, eu jamais conseguiria apresentar um vídeo no mesmo pique que eu dava uma aula de, sei lá, Revolução Industrial, por exemplo, e o contrário também não aconteceria. Então, a gente vai se adaptando e muitas vezes até aquilo que parece que não tem lá muito grau de seriedade, na verdade tem. Só que nem sempre a gente consegue apresentar o como a gente faz. Isso é uma coisa que eu tenho tentado trazer mais nos últimos vídeos, de mostrar mais as fontes e o processo de pesquisa em si, para que as pessoas entendam que o conhecimento histórico ele não brota do nada, ele não cai por osmose, não é uma iluminação na cabeça do pesquisador, que tem todo um trabalho ali para que a gente chegue a isso, que eu acho que é um dos aspectos mais importantes da história pública. Mas eu vou parar por aqui. E aí dá muita raiva porque autorização que certos canais têm. Certos canais de história bem... que fazem um reducionismo bem grosseiro, né? Mas... você só pode falar, Helena. Não, só dizer para vocês, podem perguntar mais. Não, na verdade, eu quero fazer algumas perguntas, eu escolhi algumas para não atropelar e dar espaço, só que antes da gente passar para as perguntas, eu queria primeiro que quem tivesse no grupo aí desse um alô, Ana Lourdes, não sei se a Isabel ainda está aí, o Tom, Felipe, não sei se está, só quero apresentar vocês e também agradecer bastante a Cássia, que é a nossa nova tutora, nossa estagiária, que está dando um super apoio logístico ao grupo agora, ele acabou de entrar, faz maior diferença. A Notícia Tupá também está aí, a Coline já falou. Enfim, quem tiver, se puder abrir a câmera, só para dar um tchauzinho. No final da apresentação, eu vou botar aqui também o cronograma das próximas apresentações. Aí a Tupá está aí. Enfim, gente, eu queria... Eneida, eu tenho algumas questões. Primeiro, eu vou pedir para você passar as referências bibliográficas, principalmente de história pública, que você citou, que, para mim, foi essencial. Eu não sabia justamente que a abordagem de história pública tinha esse diálogo entre a academia e a sociedade. Quer dizer, na verdade, o que eu me surpreendi é o seguinte: eu faço história pública, só que na área de literatura, principalmente, literatura feita por mulheres, e eu não sabia que fazer história pública, eu não sabia que isso era um conceito. Então, porque é um conceito que no Brasil está vindo, a pegada veio a partir de 2011, é muito recente. E para a gente de museus faz toda a diferença. Vocês sempre fizeram história pública. Vocês sempre fizeram história pública. Então, assim, eu achei essencial, já quero pedir para vocês referências, se puder depois botar no chat para todo mundo ver. Tá. E só escolhendo aqui nas perguntas, porque são muitas, eu queria falar da questão da Casa da Era. Alguém até falou aqui, citou o Flávio Bragança. O Flávio, ele defendeu agora no doutorado, e eu participei da banca, enfim, mas isso é sobre a indumentária da Casa da Era. Você disse que queria fazer, que seu sonho é fazer um vídeo sobre lá. E aí, na tese dele, eu descobria, que eu também não sabia, que as roupas que estão lá não são de várias pessoas. E ao fazer esse estudo de campo, ele viu que pelos tamanhos, pelo tipo, não sei o que, isso não poderia ser só da Eufrásia. Que, aliás, alguma coisa indica que pouca coisa era da Eufrásia. Então, há hipóteses de que seja da irmã, de outras pessoas, e isso é muito legal, porque a gente tem o senso comum do aquele acervo da Casa da Era de achar que é só da Eufrásia. E a partir justamente de uma pesquisa de campo dele, verificar que isso pode ter pertencido a diversas mulheres, justamente pela diferença de silhueta, ou talvez da própria Eufrásia, mas distintos. Enfim, eu achei muito interessante, sim. Ele normalmente até vem nas palestras do Zepim, achei que pudesse estar aqui. E outra coisa que eu ia comentar só é quando você falou da importância de mostrar o processo. Eu acho essencial, você até falou daquele canal que é o canal rico, que não precisa mostrar processo. É o The Crow's Eye Production. Mas, na verdade, eu acho que mostrar o processo é uma das coisas mais bacanas, porque eu acho que as pessoas gostam de ver o processo. Eu, pelo menos, eu gosto. Eu também gosto, mas é porque eu digo que o The Crow's Eye é um produto limpo, pronto.
Não, eu entendi, assim, e eu acho que para isso acontecer significa que realmente você tem uma super Muito equipe, trabalho, não é? muito trabalho. Tem alguém por trás daquele, que não é só aquela trabalho de uma mulher só, de uma pessoa só, Não, que é o que a gente faz, né, nos nossos canais Cristine, individuais. Cris e Eneida. Licença, desculpa Não, pode falar. a interrupção, mas é só uma contribuição rápida. Eu cheguei a citar isso aí no chat. A Crowseye é uma produtora de vídeos especializada em produzir coisas com temática histórica. Eles são uma empresa, eles têm toda uma estrutura de filmagem profissional, de roteirista, É uma outra pegada, né? de Não, e as composição de costureiras, trilha, Pauline? Quem é que faz as roupas? composição de trilha sonora exclusiva. Eles encomendam para recriadores do Reino Unido mesmo. Uhum. E se eu não me engano, a Isabela já fez alguma coisa eles, ou né? emprestou alguma coisa, CD ou locou para que eles gravassem. Daquilo que a gente vê nos vídeos, pouquíssima coisa é acervo próprio. Entendi. Não, eu imagino isso, mas eu acho que a graça também da pesquisa histórica é justamente mostrar que a pesquisa não é algo automático. Estou falando isso porque você tem a parte da materialidade, que é a parte da costura, né, da criação da roupa, que já é por si só algo muito difícil, mas a parte da própria historiografia. Só para dar um exemplo, eu trabalhava no Museu da Inconfidência, que era Ouro Preto, e eu fui criar um material didático a partir de pesquisa histórica das roupas das mulheres da época da Inconfidência Mineira, século XVIII. E aí eu achei, quando eu fiz o projeto, eu achei, molezinha, né? Só que não, quando eu fui fazer essa pesquisa, simplesmente não havia dados sobre as roupas. Não tinha, eu não sabia. Então, porque a gente tem uma ideia de que se tem retrato, se tem pintura, mas só que não tinha. Obviamente, não tinha retrato no século XVIII e também não tinha pintura dessas mulheres, porque não eram mulheres da nobreza. Então, como é que eu vou descobrir que cor eram as roupas, que tipo de roupa usava? E eu achava que era uma coisa meio automática. Então, a questão da pesquisa histórica da indumentária, se não é de pessoas importantes, ela é extremamente difícil de você achar essas informações. E a partir do momento que vocês mostram esse processo, é interessante para o público saber disso também, que a pesquisa histórica não é algo automático. Tipo, tem no livro, tem num documento, você vê e recria essa imagem. Então, eu acho que o trabalho de vocês é essencial nesse sentido, não só do tema em si, mas de mostrar a importância da pesquisa histórica e a dificuldade de se recriar as imagens a partir do que a gente tem no Brasil. Então, também agradecer ao grupo. A gente não está encerrando, não, gente. Só estou querendo fazer esse agradecimento, porque chega no final e eu esqueço. Eu sou a coordenadora distraída. Então, já vou agradecendo aqui, tá? Agora vamos abrir para as perguntas. Quem quiser pode abrir o microfone ou levantar a mãozinha e eu vou chamando. Cris, tem alguém que já fez alguma pergunta? Eu posso fazer? Ana Lourdes. Pode fazer, Ana. Pode fazer. Abre aí. Então, você está aqui, assim, no vídeo? Eu estou, porque como diz Pauline, eu estou preparada. Mas vamos lá. Ai, que bom te ver, Charlie. Ao menos está aparecendo também essa obra maravilhosa da Silvana Lobo, que foi nossa colega de vocês, de IBRAM, né? Não está no IBRAM atualmente, mas é artista também. Quem quiser pode botar no chat também, a Cássia vai vendo e vai dizendo para a gente, tá? Então, eu estou impactada com a sua fala, Eneida, com a sua palestra. Assim. Primeiro que a Eneida é uma comunicadora excelente, né? Ela e Pauline, o canal da Pauline também é super dinâmico, você não cansa de assistir. E Eneida é uma comunicadora aí, em potencial. E aí, pensando nisso, né, você também tocou no assunto da questão das roupas das pessoas comuns, né? Porque a gente sabe que o que tem de moda em museus, quando se fala em moda em museus, a gente está falando das elites. Quando a gente fala em moda, isso tem mudado muito, com muitos estudos, inclusive. Eu estava assistindo às lives da Rita Andrade, que é da UFG, então ela está fazendo lives todas as quartas. E aí, ela falando de uma aluna dela que estuda moda com a moda dos quilombolas, que é a comunidade Calunga aqui de Goiás, da Chapada dos Veadeiros, que são 3 comunidades, né? E, então, a gente tem visto isso mudar muito.
E aí eu pergunto para você se você tem se você tem alguma previsão, Eneida, de trazer essa coisa para a gente assim, mais popular, ou se você tem algum vídeo e aí você quer falar, mas o trabalho de vocês, e aí hoje quem está apresentando é você, é fantástico. Eu fico aqui uma trabalheira louca, e obrigada por trazer a cadência, né? Você estava falando de cadência, sua apresentação também foi muito cadenciada. Eu também ainda não tinha entendido, confesso, porque por falta de estudo também, o que era história pública, então você já deu aí um panorama, para mim ficou bem claro. E se você tem alguma, enfim, pretensão, alguma ideia de trazer uma coisa mais popular, mais a gente, assim, para o canal. Então, no meu canal, eu já prometi que ia fazer isso, não fiz até hoje. Primeiro porque eu sou dispersa, eu faço, que assim, é uma trabalheira muito grande, né? A gente faz um vídeo no roteiro, buscando imagem, para poder editar. Já prometi que ia fazer mais vídeo de história de moda masculina, não fiz. Que de fazer a moda das pessoas mais pobres, prometi que ia fazer, não fiz. Mas no canal da Pauline tem alguns vídeos sobre a moda dos mais simples e ela explicando de por que as materialidades nos museus não ficam, porque as pessoas usavam essas roupas até quase rasgar, e porque doa de um para outro, enquanto que aquelas roupas chiques de festa, você usou uma vez só, foi guardada de geração para geração, às vezes consegue chegar no museu, né? Do porquê que a materialidade do mais chique dura mais do que essas outras roupas. E mais assim, como que a gente pode saber o que as pessoas usavam? Então, usando que tipo de fonte? Usando quadros também, porque nem sempre eram só as pessoas ricas que são retratadas em quadros, você pode usar quadro, pode usar, se for no século XIX, fotos que saíram em jornal, porque às vezes batem foto da população. Carolina Zebrowska traz muito isso da roupa das pessoas mais pobres, né? Ela gosta muito de mostrar a roupa do dia a dia das pessoas, mas eu não fiz. Porém, quando a gente fala sobre o Traje Brasilis, que é essa autoridade compartilhada e é esse trabalho em conjunto, o que é o Traje Brasilis aqui rapidamente? A gente escolheu um período histórico do Brasil, que é o século XVIII, e escolhemos aquarelas de um cara chamado Carlos Julião. Carlos Julião era do exército português, passou aqui no Brasil no final do século XVIII, a gente acredita que por volta de 1780, mais ou menos, e ele fez um livro de ilustrações, ele fez várias ilustrações, retratando vários brasileiros de todas as classes sociais. E aí, por exemplo, o Traje Brasilis vai ter, inclusive, a recriação material, uma recriação que você pode ver visualmente, funcionando no corpo das pessoas, inclusive, de roupas de pessoas mais simples, porque ele traz, inclusive, roupa de indígenas, que é só uma roupinha branca, né, de alguém que está mais... já num processo mais de aculturação, se é que a gente ainda pode falar de aculturação, aculturamento, mas a roupa que eu escolhi para o Traje Brasilis, eu como sou bafônica, eu escolhi a roupa mais da elite que você possa imaginar, daquelas aquarelas. Eu vi um robe l'anglaise ou um robe la française, que você só distingue mais pelas costas de vestido, ele só mostra a frente, né? Aí eu trouxe um vídeo falando sobre isso, e eu escolhi a roupa mais da elite, porque eu queria ter aquela roupa, e a Tupá está fazendo para mim. Mas outras várias pesquisadoras do grupo estão fazendo outras roupas que claramente não são da elite. Além disso, falei para você que no canal da Pauline tem alguns vídeos sobre isso, e esses novos projetos em conjunto que ela está fazendo, com leitura obrigatória, com a Tupá, que é esse documentário. Fala um pouquinho aí, Pauline, sobre a roupa dessa mulher forra que você vai fazer. Como é que é o nome dela mesmo? Deixa eu só interromper um pouquinho antes. E olha aí, Tupá tá aí. Eu ia pedir para Tupá entrar para falar. Não, eu fui até correndo ali, porque vocês estão falando, né? A Eneida está falando do traje dela, tá aqui, viu, gente? Eu estou terminando aí. Fazer isso logo, mulher. Eu sei, tem que calma. Tá. Depois a gente fala disso. Mas eu estou aqui finalizando nas últimas costuras dele, então tá aqui comigo. E o projeto do Vestindo Histórias, ele é um projeto que, enfim, a gente conseguiu resgatar, né? Voltar a trabalhar nele, justamente porque
Bom, gente, a pandemia, né? A gente não podia viajar, não podia fazer nada, a gente está nos processos aí, é isso que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com a roupa de uma mulher forra que viveu em Florianópolis, da qual a gente tem alguns relatos em documentos, não tem nenhuma imagem. Então, é muito um trabalho também de possibilidade, mais do que um trabalho de necessariamente recriar uma roupa que ela objetivamente usou. O nome dela era Maria Mina. E a gente vai trabalhar justamente pensando a materialidade da roupa dessa mulher e, claro, o que envolve na sociedade, né? Como que ela se veste e o que se vestir significa numa sociedade de Florianópolis do século XIX. Por que a roupa dela, quais são as influências da roupa dela, o que ela tem que pensar na sociedade quando ela se apresenta, né? Quando ela vai... Então, a gente tem, por exemplo, dentre os documentos que a gente tem sobre ela, tem o documento sobre o relato de quando ela foi conseguir a alforria dela. Então, qual a roupa que ela se apresenta perante um juiz num processo de alforria? Qual a roupa que ela usa depois? E no imaginário do Brasil, a gente tem um imaginário muito forte dos escravizados associados com roupas beges. E isso não se... Ou branca, né? Ou branca. E isso não aparece em nenhum texto, em nenhuma imagem. Inclusive, uma das coisas mais impressionantes desse trabalho com as figurinhas do Carlos Julião e pensar o século XVIII no Brasil é ver a quantidade de cor que tem, a influência das cores. Mesmo nos escravos, né? Com certeza, até porque... Todo mundo colorido. Isso, até porque muitas vezes... É só escravo de novela da Globo que é todo mundo branco. Não, e muitas vezes os tecidos que são utilizados para fazer as roupas das pessoas escravizadas são tecidos reaproveitados, são tecidos velhos que outras pessoas não estão mais usando. Então, não é necessariamente que você vai comprar um tecido só para essas roupas. Além disso, tem uma coisa super curiosa, eu vou falar muito rápido, depois eu deixo as pessoas falarem mais, né? Que não sei se vocês sabem, mas parte da nossa indústria de indumentária no Brasil surge por conta de roupas de pessoas escravizadas, né? Que surge como a roupa, o que hoje a gente chamaria de fast fashion, essa roupa que você compra pronta, sem ser uma roupa de costureira, tal, surge nesse contexto de pessoas, os senhores de escravos comprando alta roupas demanda, mais baratas. Né? Alta Isso. demanda. Sim, tudo isso. Então, eu acho que eu sei que a Eneida e a Pauline fazem e tal, e a gente tem essa preocupação também. E eu vejo muito, a Pauline vai falar mais disso também, depois na apresentação dela, no outro dia, mas como para mim a recriação e o fazer da roupa traz muito a questão do trabalho junto. A Pauline falou um pouco disso, né? De que você entender o tempo que leva a costura, o quanto que demanda dos seus dedos costurar, o tanto de técnica e habilidade que demanda, enfim, todas essas outras coisas que a gente acaba esquecendo quando a gente pensa em roupa. E no Brasil, que muitas vezes eram trabalhos feitos por pessoas escravizadas, ou normalmente por pessoas menos abastadas. Então, isso faz parte, assim, acho que é interessante. Ai, maravilha. Joia. Aí, se alguém tem mais uma pergunta, mas eu já coloco uma, pode ir para o final da fila. Se você começou no YouTube muito intuitivamente, e esse crescimento se deu na pandemia e você não sabe, acho que você já falou um pouco isso, mas a gente também vê uma profissionalização da sua atuação aí nesse espaço, né? Para você falar um pouquinho. Se não tiver outra pergunta, porque senão a minha pode ir para o final. Não, eu comecei em 2018, sim, percebo que houve uma melhora do jeito que eu falo, como eu apresento as coisas, mas ainda assim é muito sofrido quando eu vou falar sobre um assunto, até porque se eu fizesse mais o roteiro, não ficaria cheio de cacuetes de linguagem, de esquecer o que vai falar. Até que essa apresentação que eu fiz aqui hoje, até que eu fluiu bem, eu até gostei do jeito que eu falei. Mas nem sempre isso acontece, às vezes eu esqueço que eu vou falar, eu fico, Mas eu acho que porque como eu anotei em cada slide as frases principais que me motivavam o que falar, talvez eu devesse fazer isso também, porque é muito difícil filmar. Que como eu filmo eu e a câmera sozinha, sem ter esse apoio,
né, que são esses slides com as frases, eu às vezes me perco, a edição de imagem demora horas. Eu ainda estou quebrando a cabeça, não estou quebrando a cabeça. E assim, e aí tem problema, o trabalho, tem a questão do trabalho, tem as crianças, tem o marido, às vezes tem preguiça, procrastinação. Então, assim, eu não aproveitei a onda que eu poderia ter aproveitado com o boom da pandemia, sabe? Que é uma produção mais intensa, 2 vezes por semana. Ter aprendido algum curso, o Pauline mesmo fala, eu tenho visto coisas de marketing, ou aprender a mexer em coisas para poder mexer na imagem. Eu pouco sei fazer as coisas. Mas é isso, eu estou baseada no meu carisma, eu posso dizer isso, basicamente. Eu pareço que sou uma pessoa que as pessoas gostam de mim. E é bastante, né? E é basicamente isso que me leva, cara. Porque é muito trabalho, né? Que doideira, é muito trabalho. E é impossível, como vocês falaram, levar uma plataforma dessa sozinha, produzindo, sei lá, 2 vezes ao dia, 2 vezes na semana. Ou você não tem muito o que fazer, né? Assim, ou você está full time para isso, né? Mas que bom, trabalho excelente, Neida, parabéns. Surpreendida pela sua fala. O Pá quer falar, pode falar. Vou aproveitar aqui rapidinho e daí já também. Só essa questão do YouTube, como essa parte técnica que é muito, muito complexa, né? Pretendo voltar, mas, enfim, eu tenho 3 empregos. Não dá tempo de eu parar e fazer. Eu faço pós-doutorado, eu tenho emprego no dia, enfim. E é isso, é muito trabalho, porque você vai ter que pensar no roteiro, você vai ter que pensar em como filmar, e daí você vai ter que pensar em... Agora eu até tenho um tripé em casa, mas aí pensar em, tipo, onde apoiar a câmera para conseguir. Daí ficava aquela coisa, você coloca 3 livros, mas não sei o quê e tal. E isso é uma diferença que eu acho que é importante também pensar quando a gente pensa em produção de YouTube, é o acesso que a gente tem no Brasil, né? Alguns desses canais gringos, esses materiais são muito mais fáceis de serem encontrados, tanto a câmera boa, quanto o tripé, quanto a iluminação, etc. E isso facilita muito ter uma qualidade maior. O que não significa que a gente não precise, que depois de um tempo que a gente vai se profissionalizando e etc., que a gente não precise se manter nessa estética do improvisado, né? E acho que todo mundo aqui, Neida, todo mundo a gente vai vai passando por isso, mas é isso, é um trabalho muito grande, que muitas vezes é feito por uma equipe ou por pessoas que se dedicam exclusivamente a isso, e daí, inclusive esses canais que às vezes trazem mais coisas falsas, eles vão dar menos trabalho para produzir os vídeos, né? Porque você não precisa ter uma pesquisa por trás para falar mentira, então, para falar uma coisa falsa. Então, isso acaba facilitando, sendo mais fácil de produzir, daí eles têm mais visualizações, enfim, é toda uma bola de neve. E por isso que eu acho que seria tão fundamental que a gente aprendesse, historiadores e outras coisas, que a gente aprendesse, tivesse cadeiras de história pública na universidade, que a gente entendesse que, né, falar disso, porque eu lembro quando eu estava na graduação, já tem um bom tempinho, era muito mal visto quando eu falava que eu tinha vontade, que eu achava cinema importante, que eu achava importante, todo mundo me olhava feio, porque, tipo, como assim você gosta de cinema que fala de história, porque todos os filmes são errados? Eu falo, não, mas é uma porta de entrada, gente, o filme é uma porta de entrada para drogas mais pesadas. Inclusive, essa semana, o Leitura Obriga a História tem na verdade, uma grande produtora de podcasts. Eles têm vários selos ali embaixo, né? E um deles se chama Historicamente Correto, que eles pegaram justamente essa demanda pública que existe das pessoas de assistirem produções com ambientações históricas e quererem saber o que é real e o que é licença poética ali. E eles começaram a fazer podcasts sobre isso. A princípio são 6 episódios, se eu não me engano, é uma coisa mais experimental, eles vão tirar um termômetro de como vai ficar a resposta do público para ver se continuam com o projeto. Porém, já vi colegas historiadores criticando. Porque e você lembra por que? Isso que eu ia perguntar, por quê? Porque filme não pode ser utilizado sob hipótese alguma para estudar história, é só para se fazer análise crítica.
Ah, então, eles vão continuar achando ruim, porque eu uso filmes na minha Aí eu sou obrigada a falar uma coisa, mesmo nós estamos gravando aqui. E é por isso que nós perdemos espaço para projetos do tamanho do Brasil Paralelo. assim, tem uma estrutura gigantesca, um financiamento absurdo para disseminar falácias. Pior do que só na internet, é o que eles estão fazendo nas comunidades de periferia. Exatamente. Na verdade, o que a gente deixou de ocupar, o espaço que a gente deixou de ocupar por elitismo, esse espaço foi ocupado com outro projeto político, né? Então, eu acho que a questão da pandemia e o uso da tecnologia, de alguma forma, ele trouxe a academia, ele fez a academia se aproximar de um outro tipo de público, por bem ou por mal, né? Inclusive os museus, né, gente? Sim, com certeza. Isso trouxe, acho que não tem volta, a gente vai ver como é que isso vai andar, assim, eu acho que a gente está nesse momento entre aspas, saindo de uma pandemia, mas a vida voltando ao normal, mas já se sabe que ou museus se qualificam, e quando eu falo se qualifica, se revêem para isso, ou a gente fica, como sempre, atrás do que está acontecendo, né? E perdendo espaço para esse tipo de narrativa política. Mas aí eu só queria dizer também, porque eu sou apaixonada pelo trabalho, que tem um podcast que chama Outras Costuras, História do Vestir no Brasil, que é bem legal, e é da Rita Andrade também, da Manuelina, que é museóloga, e que está no Spotify e outras plataformas. E que eu acho que isso vem se multiplicando, né, também. Acho que é isso. Acho que a galera está acordando, né? Com certeza. E eu as outras ciências, né? Como eu faço podcast de divulgação científica com o pessoal da biologia, com o pessoal da física, enfim, eles já estão há muito mais tempo entendendo a importância dessa questão da divulgação, da questão da fala pública, da questão e especialmente, como a gente está falando antes, né, essa questão do fazer, né, como é feita a pesquisa histórica, porque quando a gente fala de ciência, boa parte das pessoas tem aquela ideia da pessoa de jaleco, com os potinhos e daí tal, porque sempre aparece nos filmes, então já é entendido que não, isso é difícil, isso é complexo, isso é tal. E com a história, muitas vezes as pessoas, né, quantas vezes os historiadores já ouviram, tipo, não, mas o seu trabalho é fácil, é só ler uns negócios. Eles falam, é tipo ler uns negócios, só que é um pouco mais complexo. Você está mutada, Pauline. O famoso história não é ciência. Isso. Mas, assim, eu acho que é justamente essa ideia de... e eu queria agradecer muito mesmo a Eneida da fala dela, que é isso, é trazer e ocupar esses espaços e falar sobre esses assuntos. E tem muito espaço, tem muita demanda, tem muita gente querendo saber, e a gente pode, inclusive, se levar um pouco menos a sério, né? Porque a gente se leva tão a sério, a gente se acha... Eu faço isso direto. Né? O mundo acadêmico vive essa coisa tão... eu sou muito importante acadêmica e seríssima, e daí, pô, a gente consegue se comunicar muito melhor se levando menos a sério. Eu concordo totalmente. E eu acho que é por isso que da onde vem o tal do carisma que eu tenho também, né? Eu acho que eu sou considerada não séria, para qualquer acadêmico eu sou considerada não séria, né? Mas o grande público gosta de mim. E eu estou aí para o grande público, entendeu? Eu quero ser a ponte. Lembra que a história pública é justamente a ponte? Deixe-me ser a ponte. Quero ser uma linda ponte do Jardim de Monet. É sabe? Isso aí, Eneida, muito bem. Quero ser a ponte, gosto de ser ponte. E uma das coisas também que, sobre essa história que a própria Cristine falou, né, que aqui também é um grupo decolonial, né, de história da moda decolonial, a própria Ana Lutz perguntou da roupa dos mais pobres, que a gente sabe que na história da moda é difícil, não sei o quê. Falei que tem os vídeos da Pauline e tem os trabalhos de conjuntos, né, da Tupá com a Pauline agora, e com o Leitura Obrigatória, e o próprio Traz Brasílias também. Mas eu, como gosto muito dessa questão de educação museal, e gosto muito do que eu vi acontecendo na Europa também, que são esses que gostam de dança, né? Então, eu vi esses eventos de dança histórica, que eram bailes, né? Eu vi era uma exposição do século XIX, uma exposição sobre o Segundo Império na França, e já que o museu estava fazendo aquela exposição,
em que eles reuniram quadros, reuniram documentos, reuniram estátuas, né? Resolveram chamar um grupo de dança histórica que tem as roupas também, ou seja, existe um trabalho ali de criação histórica e também de pesquisa histórica em danças, quais eram as danças que eram dançadas naquele período, trouxe esse grupo para fazer um baile, né? Ou seja, e é um baile que as pessoas não só dançavam, mas que o cara fazia a tal da mediação didática que eu falei para vocês, só que presencialmente, né? Ele explicava, gente, no século XIX se dançava isso, se dançava aquilo, as mulheres que eram casadas podiam usar a cor mais escura, as mulheres solteiras usavam cores mais claras, quem saía na rua sem um chapéuzinho, uma coisa para cobrir, normalmente estava a trabalho, acho que vocês entendem o que eu estou querendo dizer, né? E ele ia explicando, ele ia fazendo essa mediação didática. E ainda por cima mostrava as danças. Eu fiquei encantada, mas eu fiquei encantada com aquilo. E eu disse, por que que a gente não faz isso no Brasil? E é uma das coisas que quero fazer. Porém, quero fazer aqui, não só com as danças de elite, mas eu gostaria... É um trabalho assim, não sei nem como encontrar essas pessoas e ensaiar e estar junto para poder fazer tudo isso. Mas queria que tivesse lundu, sabe? Queria que tivesse tudo isso, um machixe, que fosse feito, eu como gosto do século XIX, né, que fosse feito um negócio com as classes sociais mais amplas do Brasil, né? E porque eu gosto muito desses trabalhos de história viva, que Pauline também já fez muita história viva na vida dela, inclusive com educação patrimonial. Ela fazia percursos na cidade usando roupas históricas, fazendo educação patrimonial, dizendo essa casa daqui foi tal coisa, fulano morou aqui, lá, é importante por causa disso, daquilo, outro. E ela usa uma persona, porque ela está com a roupa como se ela fosse a pessoa do século XIX. E a gente já viu, esse é um assunto que me interessa demais, pesquisar isso e como fazer isso da forma correta. A gente já viu exemplos de história viva sendo completamente horrorosos no Brasil. A gente tem o caso da fazenda Santa Eufrásia, que fica em Vassouras, que foi aquela senhora, a dona da fazenda que se vestia de sinhá e botou umas pessoas negras vestidas de mucama para servir café e não sei o que lá. É o famoso história viva, você está fazendo isso errado, senhora. Mas, e aí o que acontece? Cria um clima de ninguém pode botar roupa histórica no Brasil, não, porque é escravista isso. Pelo amor de... Gente, dá para fazer. Dá para fazer. Você não pode botar as pessoas negras vestidas de roupa de escrava servindo comida para as pessoas, entendeu? Mas, assim, a gente precisa fazer esses eventos, dá para fazer, dá para mostrar as diversas culturas do Brasil da forma correta e dando protagonismo de fala, mostrando as danças que existiam, mostrando as roupas que eles tinham e não deixar eles servindo café, entendeu? Dá para fazer muita coisa interessante. Eu tenho muita vontade de pesquisar isso, de escrever sobre isso, e não é só escrever, eu tinha vontade de fazer. É como se fosse um projeto de feitura, mas eu não sei como, mas eu tinha vontade de fazer acontecer um negócio desse. Mas como juntar as pessoas, ensaiar e pesquisar tudo isso, sobre o machiste, sobre como é que se dança lundu e não sei o quê. Mas eu queria. Sobretudo porque sou mãe, né, gente? Sou mãe, largar as crianças para viajar, para encontrar tal pessoa e não sei o que, é difícil. Eneida, a Gutiana falou que tem um amigo que fez o doutorado dele. Ela botou aqui no chat, tá vendo? Eu estou vendo aqui agora. Aceito contatos. Mas é isso, gente. Tem mais alguma pergunta, mais alguma coisinha? Deu 5 horas agora. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eneida, passa, você deixou seu contato aí, né? Eu escrevo aqui de novo. Bota aqui no chat. Outra coisa, vou lembrar, a Cássia já colocou aí, o Tom também. A gente agora tem um Instagram, então ficou muito mais fácil. Agora vocês não precisam ficar correndo atrás da gente. Pode só seguir o Instagram, que a gente vai colocar lá a programação, quando abrirem as novas palestras, nosso cronograma, enfim, que aí ficou bem mais tranquilo acompanhar o que a gente está fazendo. A gente vai reunir tudo a partir de lá, tá?
E só para finalizar aqui, vocês se inscrevam no meu canal, apertem o sininho, deem um like nos vídeos, né? Compartilhem com a família. YouTube. Isso, no meu canal do YouTube. Sigam também o Instagram do GPIM, o YouTube da Pauline, que é modista do Desterro. Todo mundo se inscrevendo. Eu perdi 60 pessoas nos últimos 28, não sei por quê. Por favor, chamem pessoas para se inscreverem lá. Não sei. Quando eu descobrir, me conta. Não sei, não dá para saber. Eneida, a gente tá com dois problemas no YouTube. Primeiro, que quando as pessoas descobrem que nós não somos princesas que passam o dia inteiro bordando e tomando chá, elas costumam ficar um pouco desconcertadas. Elas vão embora mesmo. E segundo, o YouTube está fazendo uma limpa de usuários, de contas inativas e contas com atividades suspeitas. Então, tem dias que o meu número de inscritos chega a variar 200 pessoas no espaço de 1 ou 2 dias. Pode ser isso também, pode ter tirado robôs, alguma coisa assim também. Tá bem doido o negócio. É isso, gente. Eu espero recuperar essas 60 pessoas. Meu sonho. Viu aqui o que a Cristiane Dantas está falando? Eneida, você não sabe, mas foi minha companheira de pandemia. Cheguei no seu canal por conta de um vídeo seu com o Paulo Resulti. Isso, que é outro youtuber famoso. Olha, youtuber famoso de história. Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço. Adoro falar. Podem me chamar mais vezes. Aí, quando a Pauline fizer a apresentação dela, quando o Tupé fizer a dela também, eu também fico falando, pode deixar. Porque é isso que eu falei para vocês, a gente trabalha na autoridade compartilhada. Aqui é todo mundo mingle. Todo mundo junto. Não, é esse caminho mesmo. Então tá, acho que a gente pode encerrar. Cris. Oi, está faltando alguma coisa? Pode falar. Podem a Gutiana pergunta quando é o próximo encontro. E, Gutiana, vou te dizer que a gente ainda não marcou, mas vai ser com certeza um por mês, e a princípio na terceira quinta, não foi? De cada mês que a gente marcou? A gente ainda não confirmou, mas a gente vai colocar no nosso Instagram o cronograma das próximas apresentações. Não só a data, mas quem vai falar e o que vai falar, tá? A próxima vai ser a Tupá, não vai? Isso. Eu vou falar um pouquinho sobre Já estou ansiosa. Convidados, eu vou falar um pouquinho sobre essa utilização da moda e de indumentária dentro de museus e como parte do programa educativo dos museus. Fala sobre a roupa da Frida Kahlo, amei. Eu vou. Então, tá bom, gente. Então, agradeço a todo mundo, agradeço mais uma vez ao grupo, agradeço a todo mundo que veio aqui Foi ótimo. nessa tarde. Um beijão.